Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje eu tenho um relato espetacular. Esse relato, gente, já recebi faz algumas semanas. Eu gosto de contar um pouquinho do que acontece por detrás dos bastidores e esse relato é um daqueles onde ela mandou em 3 partes. E a 4ª parte, gente, ainda não chegou e eu não esperei para vir gravar porque teve uma conclusão. Agora eu não entendi se ela simplesmente terminou assim mesmo ou se ela iria ainda trazer uma última parte do relato ou se aconteceu alguma coisa. Não sei, porque eu mandei e-mail para ela perguntando se ela ia mandar mais algum e-mail. Ela foi mandando por partes, vocês vão entender aqui os detalhes. Fortíssimo. Enquanto eu fui lendo, eu já fui alterando os nomes, então já tá preparado para vocês. Se preparem aí, porque esse relato vai ficar marcado aqui no canal. Compartilhem, gente. Essa conscientização tem que chegar nos 4 cantos do mundo. Para honra e glória do Senhor. Vamos libertar? Vamos levar cura, né? Libertação através da nossa vida, porque Deus usa nossas vidas sim. Vamos lá. Começando direto ao ponto. Ela diz assim: a paz do Senhor, Cris. A paz, linda. A paz do Senhor, Cris. Meu nome é Esther. Entrei em contato com você para dizer para você que Deus e você quem abriram os meus olhos e vou relatar essa saga maligna que vivia. E ela põe entre parênteses: digo que vivia porque já estou com todos os papéis para me divorciar desse covarde. Gente, olha, esse começo já é forte, hein? Uau, se preparem aí. E ela vai e fala assim: Cris, primeiramente quero agradecer a Deus por esse canal, pois tem alertado muitas mulheres assim como eu. E ela põe uma pergunta assim em letra maiúscula. Vamos lá? Sim, vamos lá. Então, fiz 40 anos e vivi sem pai e sem mãe. Já que meus pais se separaram quando eu tinha 3 aninhos de idade, sou a filha do meio e tenho um irmão mais velho e um mais novo. Somos os 3 do mesmo pai com a minha mãe. Ok. Já que meu pai casou novamente e teve mais três filhos com a segunda esposa. Cris, vivi com meus avós paternos dos 3 aos 9 anos porque a minha querida vozinha faleceu em julho de 92. Fiz 9 anos no dia 17 de julho e ela faleceu dia 24. E no dia 25 lá estava meu irmãozinho mais novo enterrando a minha avó no dia do aniversário dele. Uau! Eu passei tão mal que a minha prima não me deixou ir no enterro. Cris, o meu avô, ele levou eu e meus 2 irmãos para Minas Gerais, pois a minha madrasta não aceitava a gente. Fui molestada sexualmente por minha vizinha, de 14 anos, e de lá para cá começou minha saga. Uau, minha infância foi terrível, sem ninguém de mulher para ensinar a colocar um absorvente. E ela ri, kkkk. Enfim, voltamos. Eu e meus irmãos para Espírito Santo, onde tive minha primeira filha com meu namorado. E depois tive meu segundo filho com um narcisista tão encapetado que se eu desse um bom dia na rua para um homem, ele me perguntava: Fernanda, em qual motel você foi com ele? Ai, gente, eu não aguento. Misericórdia, esse eu vou contar a história também. E depois vamos para o que estou casada agora. Aí, começou a saga de narcisistas, né? Deus é mais. E ela continua: Cris, meu sonho era constituir uma família, pois meus 2 irmãos casaram bonito e eu, a única menina da minha mãe, fiquei a ver navios. Kkkk. Depois que me separei do pai do meu segundo filho, fui morar em cima da casa da minha mãe, pois fiquei dormindo no chão com os meus filhos e ela vivia jogando coisas na minha cara e tem muito ciúme do marido dela até hoje comigo. Kkkk, louca. Vivi um inferno na minha mãe, mas estava conquistando as minhas coisas para honra e glória do Senhor. Eu arrumei um emprego de balconista e amava meu serviço, mas era muito sozinha e minha mãe, como sempre, me infernizando. Em 2015, fui passar férias na casa da minha irmã, a Rita, vou dar o nome dela de Rita, vou falar mais dela lá na frente, e ela dá risada. Ela é a filha mais velha do segundo casamento do meu pai. Nos dávamos muito bem e ela insistiu, então eu fui até a cidade onde ela mora e ainda naquela época que a barragem Mariana havia acabado de romper e me apaixonei pela cidade de cara. É linda mesmo, o segundo pôr do sol mais lindo do mundo. É também conhecida como Princesinha do Norte e passei minhas férias, voltei pensando em me mudar para lá, pois achei lindo mesmo.
e achei que a minha irmã era a melhor do mundo. Minha mãe não cooperava em nada, então pensei, não tenho nada a perder, e assim fiz. Liguei para minha irmã e decidi alugar uma casa, pois tenho um dinheiro guardado, e também fiz acordo com meu patrão e assim fiz. Ela desperta todos os dias, eu ligava, Rita, você alugou a casa? E ela dizia, nega, estou indo atrás, pode deixar. KKKKK. Cris, que teia de capeta que eu fui cair. E ela dá a risada de novo. KKK. Quando chegou na semana de ir, ela ligou e disse, já lavei seu apartamento. E perguntei, apartamento? E ela disse, sim, você vai morar do lado do meu. Cris, ela vivia num ranca-rabo com o esposo porque ele traía ela e eu não sabia. E ela tinha na época só meu sobrinho, o Bruno, que era filho dela. Meu Deus, que inferno! É um prédio de estudantes da Unesc e ela e o esposo quase se matavam todos os dias. Eita! Cris, quando me mudei, dei entrada no seguro, guardei o dinheiro do FGTS e fiquei uns 2 meses descansando, mas fazendo algo aqui e algo ali, sempre fui precavida. E ela dá risada. Ela, quando brigava com o marido, não fazia comida por semanas. O Bruno, meu sobrinho, tomava café da manhã e eu levava para a escola, dava comida, tudo eu. Um dia ele me acordou de cuecas na minha porta, chamando, titia, corre, a minha mãe vai matar meu pai. Cris, pulei da cama do jeito que estava vestida, eu e minha filha, que tinha 12 anos na época, e ela põe entre parênteses, meu sobrinho chamava o padrasto de pai. O prédio tinha 4 andares, nós morávamos no último. Lá embaixo havia 3 latões que os moradores jogavam lixo. E minha irmã estava com um cabo de vassoura pressionando o pescoço do meu cunhado e gritava, vou te jogar lá embaixo, seu lixo. Cris, nunca vi aquilo, eu morrendo de vergonha e meu cunhado de pernas pra cima se agarrava na mureta para não cair. Meu Deus, imagina a cena, gente. Que desespero. Grudei nela, tirei ela de cima dele, ela avançou nele, tocou a unha no rosto dele, arrancou uma lapa de couro, misericórdia. Depois foi pra cima dele, pressionou minha filha na parede e começou a machucá-la. Meu Deus, eu puxei ela e gritei, ou você solta ele porque você tá machucando a minha filha, ou vou te dar uma corça com esse cabo pra você acordar. Aqui não é local de discutir relacionamento. Cris, meu cunhado, falava, Rita, o que você quer? Ela batia na parte íntima e gritava, eu quero dar. Gente do céu. Nunca vi aquilo, que vergonha. Enfim, passou o acontecido e descobrimos que ele realmente estava colocando chifres nela. E na época eu havia comprado ingressos para o show do Wesley Safadão. Gente, eu paro aqui. É muito comum de acontecer narcisista com narcisista, né? Ou ela é pior, provavelmente ela é uma sociopata e ele é um narcisista. Olha só a loucura esse relacionamento, gente. Meu pai do céu. Agora ela tá indo pro show do Wesley Safadão. Ela tinha comprado os ingressos e ela queria muito ir e meu amigo não poderia ir, então eu ia vender o ingresso dele. Cris, ela num tom de autoridade disse, se você não me levar eu vou sozinha porque o meu marido não chegou. Então pedi pra ela, olha, faz assim, liga pra tua sogra e avisa, pois eu não quero que pensem que eu estou tirando você de casa. E ela põe entre parênteses, cobra ordinária, se soubesse teria rasgado o ingresso. Assim fizemos, havia uma tia dela que se separou do marido e fomos eu, minha irmã, o ex-marido da tia dela e um amigo dele. Cris, voltamos ruim, curtimos a beça também. Apesar de tudo, foi legal, kkkk. E no domingo a minha vizinha me chamou, Fernanda, a Rita está muito mal, tem que levá-la para o hospital. Fui no apartamento dela, estavam todos com cara de enterro, o marido dela decidiu levar a vizinha para acompanhar ela. E você acredita que depois fiquei sabendo que ele bateu tanto nela que ela desmaiou? Olha aí, gente, que loucura. Ele enfiou ela debaixo do chuveiro para acordá-la porque ela tinha ido no show. Só que chegando no hospital, ela estava toda marcada de porrada. Cris, você acredita que o médico perguntou o que foi isso? E a cobra ordinária disse que eu havia batido tanto nela que deixei ela marcada. Ah, não. Cris, o médico queria fazer um boletim de ocorrência, ele queria fazer um BO, mas ela disse que não ia fazer porque era briga de irmãs. E ela põe entre parênteses, cobra. E ela põe uma serpente, né? Um emoji ali da cobra. Gente, que praga dos infernos essa tua irmã aí por parte de pai, hein? Ninguém merece. Sua mãe aí já dá pra ver que ela tem traços fortíssimos de narcisista.
Agora, essa irmã por parte de pai... Gente, imagina, agora ela é a boazinha, não vai, não. Ah, não vou fazer boletim de ocorrência, ela é minha irmã, olha só, disse que não ia fazer porque era briga de irmãs. Imagina o bafafá que isso ia dar. E ela continua, quando a vizinha chegou e me contou, Cris, esperei ela melhorar. E ela foi no meu apartamento, então dei uma de João sem braço e perguntei. E depois, chorando, falei com ela, como se pode você fazer isso? Meus filhos só tem eu aqui, e se eles me perdem? Já pensou se eles me prendessem? Como ficam meus filhos? Tudo isso para não acusar aquele safado do seu marido. A minha vontade é de te bater. Aí sim você vai dizer que fui eu. Cris, ela me pediu desculpas e eu, como sempre, aceitei todo o castigo pra besta. E pouco sem saber o que me esperava anos mais tarde. Fiquei de boa com ela, mas resolvi mudar. A essa altura, quando mudei, lembra do ex-marido da tia dela? Lembro. Começamos a ter um relacionamento, já que a ex-esposa dele já estava em outro casamento. Conversei com ela e ela disse que tudo bem, eu tô em outra. Cris, que inferno eu arrumei pra minha cabeça. Engatei num relacionamento com o Carlos. Esse é o nome dele, que era o melhor amigo de infância do Robson. E ela põe entre parênteses, meu ex-atual, que estou me divorciando. Ok, entendi. Tá, vamos lá. O meu marido era amigo de infância da minha irmã também, e quando ela me apresentou pro Robson, no caso o marido que ela ainda tá, né, que tá se divorciando, ele não gostava de mim. Ele não gostava de mim, dizia pra todos que eu era mulherzinha bancada por magnata, kkkk. Mal ele sabia que tinha do bom e do melhor, mas eu passava 6 dias da semana de 11h40 da manhã até as 19 da noite em pé atrás de um balcão para dar o melhor para meus 2 filhos. Depois do que a minha irmã fez, eu arrumei uma casinha próximo dali, na mesma rua, muito bonita. A casa era de 2 quartos, sala, copa e cozinha e um banheiro. Pequena, mas um cantinho maravilhoso. Minha irmã logo se separou e veio morar comigo. Ai, meu Deus do céu, ninguém aguenta. O Robson, que é o dela, né, até hoje... dela não, né, tá repreendido, mas vocês entenderam. O Robson já não me tratava tão mal porque saíamos para beber e eu era a namorada do amigo dele. Meu Deus do céu. Entendi, então ela namorava o melhor amigo do que ela tá hoje, que foi o tal do Carlos. E ele já ali dando em cima de você. Dá pra ver que é das trevas, hein? Carlos, meu namorado, trabalhava e eu estava querendo entrar na mesma empresa. Minha irmã trabalhava e fui para Colatina porque já fui com uma vaga que nunca apareceu, porque na época eu iria saber do relacionamento extraconjugal do meu cunhado, porque a minha irmã bateu o pé que era para eu trabalhar à noite depois, que eu fiquei sabendo que era para vigiar o marido dela. Ai, meu Deus do céu. Mas ele descobriu e não me colocou na empresa. Minha irmã trabalhava e eu tomando conta dos 2 filhos e meu sobrinho Bruno. Nesse intervalo, eu saía finais de semana e fiquei amiga do Robson. E ela põe entre parênteses, o chorão fingido. E ela dá gargalhada, gente. O Carlos ficava louco e me ligava e dizia, Fernanda, não vai pela cabeça do Robson não, porque ele é doido. E ela diz, eu nunca ia pela cabeça dele, mas saíamos para beber e curtir um pouco. E o Robson tinha uma namorada bem mais velha que ele, e uma em Ipatinga, onde ele tinha a rota fixa. Ele dizia que ela era chata, ligava o dia inteiro, olha isso, que ela ligava o dia todo para ele, mas quando ela ligava, ele dizia, oi minha vida, e eu ficava sem entender. Ah, eles fazem isso, né? Porque, veja só, é mentira, tá tentando já ganhar você ali, falando mal da outra, querendo dizer que ela não é muito importante para ele, entendeu? Então você tem aí chances. E aí na hora que ele atende o telefone com ela, ele tem que mostrar que é um maravilhoso. Oi meu amor, minha vida. Aí você fala, gente, mas ele acabou de falar que ela é uma chata. Falso moralista, né? Eles são falsos. Fala uma coisa e faz outra, né? São hipócritas. E ela continua, eu ficava sem entender. E um dia saímos para beber e eu inventei de beber vinho e ainda fumava, só quando bebia. Meu Deus, comecei a vomitar e antes disso, Cris, ele me olhou fundo nos olhos e falou, posso fazer um comentário? Você é uma morena linda, me ensina a beijar? Eu olhei para ele e disse, namoro o seu melhor amigo, você é doido, Robson. E ele disse, esquece, esquece. Cris, eu continuei a beber e fiquei chapada e ele disse que tentou me beijar e eu empurrava ele e dizia, sai, eu tenho meu namorado. Eu não me lembro disso, ela diz.
Mas a minha irmã disse que foi verdade e ele falou que começou a reparar em mim uma mulher de verdade, que mesmo bêbada eu era fiel. E daí em diante ele começou a frequentar a minha casa e observava até a geladeira. Ela põe entre parênteses, tipo, uau, como ela é uma mulher trabalhadora, batalhadora e se diverte, não deixa faltar nada para os filhos, está sempre bem arrumada. Cris, aquela época, apesar de não conhecer Jesus, eu tinha um brilho nos olhos, eu me cuidava, era outra pessoa, sempre tive muito temor ao Senhor e assim foi passando os meses. O Carlos comprou um carro melhor, comecei a trabalhar na chopeira, em uma lanchonete, e a ex do Carlos botou o marido pra fora de casa e começou a visitar motéis da cidade com o meu namorado. Conclusão da história, eu descobri e terminei. Peraí, deixa eu entender isso aqui. Ok, você namorando o Carlos, melhor amigo de infância do Robson. Ia pras baladas, Robson lá tentando, né, te ganhar, né? Ok, daí o Carlos começa a sair com a ex dele. Olha isso. A ex do Carlos botou o marido, ela era casada, botou o marido pra fora e voltou com ele. Foram pra motéis, ela descobriu, terminou. Esse relato tá poderoso, olha. Ok, conclusão da história, eu descobri e terminei. Minha irmã passou meu número pro Robson quando morou na minha casa, porque quando se separou, ela usava o meu celular. Ela acabou voltando pro ex dela e ficou eu e meus filhos em casa e Deus, é claro. Cris, eu fiquei muito chateada e queria fugir daquele lugar, pois gostava muito do meu ex e antes de terminar, eu e o Robson falávamos pelo WhatsApp e o próprio Robson mandou eu dar um gelo no Carlos e encostar ele na parede, pois estava brincando com a minha cara. E assim fiz, então decidi terminar de vez. Forte, hein? Olha lá, o Robson já sendo o teu protetor ali, hein? Ó, dando dicas pra você. Larga ele, dá uma imprensada nele aí na parede, né? Encosta ele na parede, dá um gelo nele, né? Olha lá, e ela fala, Cris, eu queria ir embora para uma casa que o meu falecido pai deixou para nós de herança, na morte dele. Comecei a bolar estratégias, meu celular tocou, eu atendi e disse, alô? Aí me respondeu, oi minha flor. E eu perguntei, quem está falando? Com uma voz mansa me respondeu, o Robson, meu anjo. Então perguntei, que Robson? E ele disse, o Robson. Ela põe entre parênteses, Cris, ele tem um apelido. Então, quando ele me disse o apelido, eu disse, você me ligando uma hora dessas? Cris, já estava tudo planejado àquela altura. E ele respondeu, sim, me importo muito com você, meu anjo. E ela dá risada. É o love bombing. E preciso falar com você urgente. Eu disse, fala então, porque estou me ajeitando para ir embora. E ele disse, não, você não pode ir assim, tenho que conversar com você. Cris, baixei a guarda e voltei sem entender nada. Na sexta-feira ele me ligou e disse, tô passando aí na sua casa, posso? Falei, pode. Ele me disse, tô um pouquinho com vergonha, pois tô de uniforme da empresa. E eu disse, e daí? Pode vir. Cris, ele veio e disse pra mim, olha, vou resolver com a minha namorada. Ele vivia dizendo que queria largá-la e disse que depois que ele resolvesse, era para eu escutá-lo com atenção. Então foi embora, assim ele fez. E ela diz, na sexta-feira seguinte ele passou na minha casa e falou para mim, Fernanda, não vai embora, você percebeu como me importo com você? Eu gosto de você. E eu respondi, também gosto de você, mas aqui não é meu lugar. Ele pegou na minha mão e falou, olha, não temos tempo para brincar de casinha, você é mulher, eu sou homem, mas eu sempre gostei de você, apesar de você ter namorado, o meu amigo. E eu fiquei boba, nunca tinha reparado, Cris, porque ele me cantou depois, disse que era brincadeira, que não era meu tipo de homem, então pedi uma semana para pensar e pensei, tô sozinha mesmo? Ele diz que quer constituir uma família e ele gosta de mim, talvez seja a hora de eu tentar com alguém sem gostar. Meu pai, esse é o grande erro. Cris do céu, ele fez o dever de casa certinho, começamos a namorar, eu cheguei na casa da irmã do Carlos e falei com ela porque eu ficava com vergonha de passar perto da casa dela com ele e eles pensarem mal de mim. KKKKK. Ah, entendi, você foi falar com a irmã, com a sua ex-cunhada. Ok. E ela fala entre parênteses aqui, tonta, eu sempre pensando nos outros. E assim fiz, falei com a minha ex-cunhada e começamos a namorar de verdade. Ele começou a me ajudar no aluguel, em tudo.
Ele deixava dinheiro para comprar as coisas das crianças e eu na lanchonete. Cris, me lembro que quando fomos ficar pela primeira vez, ele broxou. E quando eu cheguei na minha irmã, a cobra, ela já sabia e riu tanto da minha cara que eu queria passar a cara no chapisco de tanta vergonha. Gente, eu cheguei em casa, liguei pra ele e falei, que vergonha, porque você tem essas conversas com a minha irmã? Para com isso, que amizade é essa? Até a nossa intimidade você conta? Cris, que raiva, mas passou, pediu desculpas e eu, otária, relevei. Aí um dia acabamos de fazer amor e ele me disse, você acredita em amor entre homem e mulher? E eu respondi, sim, por quê? E ele revidou, eu não. Eu acredito no amor de Deus pela humanidade e amor de mãe para filhos, o resto é só desejo sexual entre homem e mulher. Cris, como assim? Não acreditei no que estava ouvindo e já comecei a pensar em sair fora. Na mesma semana ele me contou que foi conversar com a namorada dele para terminar, mas não tinha terminado. Olha aí. As promessas que não se cumprem. Cris, ele estava com dó dela porque ela tinha feito uma cirurgia e ele até fez amor com ela. Ah, não. E ela fala, Deus do céu. Eu falei, então vaza. E ele disse, não, nega, já terminei. E eu chorando disse, quando? E ele respondeu, semana retrasada. E ela, Cris, não parava de ligar, xingando ele e ele trocando chip igual maluco. Mas eu trabalhava na lanchonete das 16 às 2 da manhã. E logo ele tratou de dar umas sumidas de vez em quando. Meu pai do céu. Ele tem o hábito de andar de mochila nas costas até hoje. KKKKK. Às vezes eu chegava cansada, só queria um carinho e ele não estava. Outra hora eu chegava e via a porta do quarto fechada, já sabia, o Robson tá em casa. Deixa eu voltar aqui. Gente, o que é isso aqui? Como assim? Cris, ele estava com dó dela. Mentira, estava com dó nenhuma. Foi o que ele usou para te engabelar. Tadinha, ela fez cirurgia. Eu não sou um homem cruel. Eu não consegui desmanchar com ela. E ainda eu fiquei com tanta dó que eu fiz amor com ela. Gente, como assim? Ele já não tinha resolvido quando te procurou lá para vocês ficarem juntos? Ele disse que já tinha resolvido com a ex? Agora ele fala que não tinha ainda se separado dela? E ainda ficou com dó, não conseguiu desmanchar e teve relação com ela? E ela falou, então vaza. E ele, não, nega, não, eu terminei. Quando? Semana retrasada. E ela não parava de xingar ele e ele desesperado. Porque agora ele tá mentindo pras duas, desesperado. Vão me pegar, eu vou ficar sem as duas. E ela fala, Cris, eu já estava numa dependência que eu não sabia como aquele ser, que apesar de todos falar alguma coisa aqui e outra ali, parecia ler meus pensamentos. E um dia cheguei em casa, ele primeiro me deu bastante carinho e depois veio todo se fazendo e disse, nega, para de trabalhar, nós quase não estamos nos vendo. De domingo para segunda fico acordada à madrugada para dar atenção a você e na sexta eu chego em casa e você tá saindo. Cris, a essa altura ele ficava mais na minha casa do que na casa dele. E um dia cheguei, já haviam dias que ele só passava para dar um beijo e se satisfazer, é óbvio, com o sexo, e era como se fosse o último, inesquecível. E ela ri que só. Então liguei e ele disse, não vou para casa hoje, vou beber com os meus amigos. E eu disse, tá bom, se for para continuar assim, você pode continuar com seus machos por aí, porque não vivo de migalhas, meu Deus do céu. E ela põe entre parênteses, tonta eu, não sabia o que me esperava mais à frente. Ele veio embora a 1000, entrou em casa e disse, tô aqui. Fiquei feliz, mas larguei o serviço. Meu Deus, o que eu fiz? Aí virei dona de casa. E Cris, esqueci de relatar que quando estava na lanchonete, eu levava meu bebê de 4 anos na época à tarde e dormia a tarde toda até o horário de levantar, tomar banho e ir. E um dia eu tive uma visão. Cris, eu levantei da cama, escutei a minha mãe e meu filho na cozinha conversando. Quando eu fui andar, o meu corpo estava tão pesado que quase não andava. Me arrastando, eu estava me arrastando pelas paredes. E quando fui sair do meu quarto para a copa, Cris, eu olhei para trás. Eu estava deitada em cima da minha cama, olhei para mim, olhei para a cama e eu estava lá. Comecei a chorar e clamar e vim sem força até a minha cama. Me ajoelhei e chorei desesperada e disse, Deus, se eu morrer, como vão ficar meus filhos, Senhor? Nem parentes aqui eles têm. Minha irmã, ela está aqui, mas ela esqueceu da gente. E eu chorei de soluçar. Cris, Deus entrou dentro do meu quarto, me pegou pelas mãos, me levantou daquele chão
Eu não via o rosto, eu vi um homem com um brilho muito forte, uma voz mansa, um vestido tipo aquele que usa nos filmes de manga compridas. Cris, ele me disse: "Shh, calma filha, vai ficar tudo bem, confia em mim." E me ninava como criança e dizia: "Shh." Passava a mão no meu rosto e foi me deitando, Cris. E quando ele disse: "Fecha os olhos, você vai ficar bem", gente, eu fui sugada para dentro do meu corpo, de voltar como se estivesse colando o corpo com o corpo. E me vi por dentro, uma experiência sobrenatural que nunca mais esqueci. Uau! Levantei da cama, liguei para o Robson e contei tudo, e ele disse: "É só um sonho." E fiquei com tanto medo que fui sem tomar banho para o serviço. Enfim, saí do serviço, começou meu martírio. Ele chegava, me dava dinheiro para eu fazer feira e sumia para beber, e eu ficava com tanta raiva, mas relevava, pensava: acho que eu não tenho sorte porque sou chata e melosa. Deixei o bonito igual pintor no lixo, soltinho. E ela coloca kkkk. Me proibiu de cortar os cabelos, ir para academia, mas eu pensava: ele é tão bom para os meus filhos. Olha isso, que compensa. E um dia, do nada, ele me disse: "Olha, promete que se você quiser outra pessoa, você me fala antes, porque nunca senti nada assim por ninguém. Mas por você eu mato." As promessas eram sempre depois do sexo. Tonta eu, mas pra frente vocês irão ver. Mudamos daquela casa onde eu tanto gostava para uma casa enorme. Cris, veio a primeira das maiores decepções. A minha irmã estava dando uma festa pro meu cunhado e ele disse para eu ir, e eu fui. Depois ele ia, e esse era o combinado. Mas o dia passou e ele não apareceu. Fui no bar onde ele sempre ficava lá, e ele estava lá rodeado de machos. E eu passei o dia na festa. Eu liguei e ele disse: "Você não apareça aqui, viu?" E em casa a gente conversa. E quando ele chegou, a mochila estava pronta na sala. Meu mundo tinha se desfeito, pois a ex dele estava grávida e culpava ele. E eu, por várias vezes, peguei ela dizendo para ele: "Seu demônio, fui sair com o meu ex para te fazer ciúmes e acabei engravidando. A culpa é sua." Ele ria e dizia: "Não mandei você sair com ninguém." Enfim, com aquilo tudo acontecendo, e ele tava nem aí. Dizia que me amava e passando o dia todo em porta de bar. Juntei o que eu sabia da ex, porque tinha minhas dúvidas se esse filho era dele ou não, a raiva por ele me fazer de idiota, esperando ele o dia inteiro, e o mandei embora. Cris, ele chorou, chamou a minha irmã Rita, a cobra. Kkkk. Ela veio, se meteu no meio e acabei deixando ele ficar. Ah, não. E daí pra frente foi só pra trás. E ela ri de novo e eu fico rindo, Cris, porque eles dão tanto indício e a gente não vê. Gente, olha que coisa, como assim a ex dele grávida? Aí fala que foi do ex, que... de quem é o filho, afinal? E ele te conta tudo, né? Enfim, deixei ele ficar passando um tempo aqui, decidi que iria engravidar e não me arrependo. Fui ao ginecologista e disse para ele que gostaria de ter um filho, fiz todos os exames e então parei com a pílula. Dias depois recebi uma ligação dele todo sério dizendo que iria conversar comigo só à noite, pois era muito pessoal e eu sou ansiosa, as horas pareciam anos. Enfim, chegou a noite e ele me ligou e já foi dizendo: "Olha, nega, eu sinto muito, mas a menina que a minha ex está esperando é minha." Cris, fui no céu e voltei. Como assim? Ele jurava que não era, e depois de me escutar chorando de soluçar de tanta tristeza porque eu estava tentando engravidar, e então eu falei para ele: "Não vou impedi-lo de criar a sua filha. Fui criada sem pai e sem mãe e não vou fazer isso com essa criança." Cris, ele simplesmente começou a rir de mim e eu chorando sem parar, já sentada na cama com o coração despedaçado. Gente, esse cara é sádico. Ele disse: "Para, é só uma brincadeira, só queria saber o quanto você gosta de mim." Ai, meu Deus, Cris, isso é brincadeira que se faça? Não, lógico que não. Isso é brincadeira de narcisista das trevas, que não tem senso de humor, que não tem compaixão, não tem empatia por ninguém. Brincadeira de mau gosto, é só o que eles fazem. E dão risada, eles gostam de ver os outros sofrer, porque são infelizes, mal amados. Quer dizer, no fundo, eles sabem que você tá chorando ali e não é por amor a eles, porque eles fingem ser alguém que eles não são, então você na verdade não ama eles. Você ama o que eles criaram ali pra você, né? E ela fala: "Cris,
Isso é brincadeira que se faça com uma esposa que tá tentando engravidar e que sabe que a ex estava grávida. Isso foi monstruoso. Até o amigo dele reclamou com ele dizendo: nossa, Robson, isso não se faz. Sua esposa quer ter um bebê e você joga essa bomba na cara dela só para saber se ela gosta de você. Meu Deus, você é sem juízo nenhum. Fiquei muito chateada, mas ele pediu desculpas pelo acontecido e disse que não foi a intenção dele. Isso, ela disse chorando como sempre. É o chorão. Ai, é o chorão narcisista. Ai, ai, ai. E ela fala: depois disso aconteceu algo que eu me culpo até hoje, Cris. Como fui omissa dessa forma? Meu filho, com apenas 5 aninhos, gostava de brincar embaixo do chuveiro com toda criança, como toda criança. Ele, num momento de raiva, de tanto a gente falar: por favor, não fica brincando embaixo do chuveiro. Cris, ele naquele dia que tava com os bichos no couro, ele foi no banheiro, deixou meu filho meia hora embaixo da água fria. Hoje me dói tanto lembrar disso. Poderia ter enfrentado ele. Meu filho deu tanta febre, liguei para ele e falei: se meu filho não melhorar, você nem precisa voltar para casa. Ele mandou dinheiro, comprei tudo e para honra e glória do Senhor, meu bebê ficou bem. Os meses foram passando, mudei para outra casa em cima de uma sorveteria. Cris, tinha uma varanda enorme, minha casa cheirava a saco porque os amigos dele iam todos os dias para lá beber. Passavam a noite na minha varanda bebendo, cantando e amanhecia o dia e ele ia dormir. Ele era bom às vezes e tinha dias que fazia café, me levava na cama com um pão e margarina. Tinha outros que saía cedo e só voltava à noite jogando baralho no bar. Meu Deus do céu. Ele ficava lá jogando o dia todo e eu engravidei nessa casa. Ela engravidou dele, gente. Minha filha tinha um namorado que o pai era pastor e eu não era convertida, mas sempre confiei em Deus. Cris, saí do meu curso de costura para ficar em casa, pois ele não queria que eu andasse de ônibus. O médico pediu só no começo, ele não deixou a gravidez toda e a minha rotina, finais de semana, passou a ser chefe de cozinha de bêbados. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu dei diabetes gestacional e só tinha repouso no meio da semana, porque no final de semana era eu e o fogão. Um belo sábado, minha filha chegou da igreja e eu já estava exausta de tanto cozinhar e ouvir música, gritaria, gente falando alto. Fui deitar e ele, depois de comer tanto churrasco e outras coisas, você acredita que ele estava com fome? E eu juntei uns copos na pia e ele foi descongelar fígado de boi em cima dos copos. Eu vi aquilo e disse: por favor, você tira esses copos daí, vai ficar fedendo. Cris, parece que ele incorporou o próprio Satanás. Aquele homem gritava tanto comigo, dizia: olha aqui, Fernanda, você acha que vai mandar em mim? Não mesmo. O homem sou eu, não sou igual seus ex-maridinhos que você mandava. Some daqui. Jogou aquele fígado dentro da pia, apontando o dedo para mim. E ali eu não imaginava o terror que iria sofrer mais adiante. Ele já estava dando indícios que ele é um psicopata daqueles, hein? Eu entrei no banheiro e ele chegava perto de mim, os pingos da água caíam nele e ele afastava para trás dizendo que queria me descer a mão porque sou mandona e mulher assim tem que aprender a viver. E eu já de uns 4 meses de barriga bem grande, a minha filha chegou na hora e eu segurava a barriga e chorava, me indignando. E eu ficava me indagando: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O namorado da minha filha nos levou para outra tia da minha irmã e passamos a noite lá. Contei a ela o que havia acontecido e eles ficaram de queixo caído. A mãe dela disse: eu não fico surpresa, o Robson nunca prestou. Ele só estava esperando para mostrar o que ele é realmente. E você, infelizmente, Fernanda, caiu no papo dele. Fui dormir chorando com as palavras da Dona Maria na minha cabeça, pois ela conhecia ele desde criança. Enfim, passei a noite em claro, cheguei em casa, ele estava lá com o rosto inchado de tanto chorar, um chorão das trevas. Pegou nas minhas mãos, começou a pedir para eu não ir embora, pois o filho que eu estava esperando, ele queria muito e chorava pedindo desculpas. Isso não vai acontecer novamente, eu prometo, você é muito boa, meu amor. Cris, meu sangue ferveu depois de tanta gritaria, xingamento dele e eu ter que passar a noite fora de casa e depois ele vem chorar dando uma de melhor homem do mundo.
Chorei, levantei da cama e, Cris, surtei. Fui pegando carne do congelador e jogando na cara dele, joguei o ventilador por cima. Eu joguei e gritei, arranquei a porta do guarda-roupa, joguei também em cima dele e gritei, levanta daí, porque tô farta de ter que aguentar essa esbornia com seus machos na minha casa. E eu que tenho que limpar tudo. Na segunda, Cris, fiquei maluca como nunca havia ficado, mas infelizmente passou a essa altura um primo dele, um pistoleiro, e começou a frequentar a nossa casa, o tal do Renato. Esse primo era o xodó dele, um ídolo. E começou a minha saga. Qualquer briga, se eu cogitasse em voltar, ele logo pegava o celular e ligava e dizia: oi, primo, como você está? Aparece para tomar um café. Eu morria de medo daquele primo, Cris. E ele fazia questão de me coagir com isso sem falar nada. E ela põe entre parênteses: estou escrevendo e meu estômago está embrulhando. Eu morria de medo desse primo dele. Gente, eles tentam fazer isso exatamente para pôr medo, para te intimidar, querendo dizer que se você não ficasse com ele, se você fosse embora, ele ia mandar esse cara te matar. O segredo é a gente estar firme em Deus, jejum e oração, porque o nosso Deus é muito maior que tudo isso. Ok? A nossa guerra é espiritual. Nesse meio tempo, ele estava fazendo tratamentos porque ele começou a evacuar sangue porque bebia muito e comia carne com muita gordura, e a médica falou bem sincera: ou você para de beber e comer gordura ou você não chega até julho desse ano. Cris, ele fez colonoscopia, descobriu 8 pólipos no reto e fez endoscopia e descobriu muitos ovos de caramujo no fígado. Gente, eu nunca ouvi falar nisso. Sem contar diabetes, pressão alta, e eu tinha acabado de ajudá-lo a comprar uma churrasqueira elétrica. Você acredita que assim que ele soube que não podia mais comer churrasco, começou a anunciar a churrasqueira para vender, e eu disse firme com ele: você não vai vender, pois eu tenho boca, e porque serviu para você e seus amigos e também vai servir agora para mim e para os meus irmãos quando vierem aqui na nossa casa. KKK. Ele não agradou, mas a churrasqueira está aqui até hoje. Fui com ele no hospital, fiquei do lado dele, ele retirou os pólipos, né? Fez o tratamento para matar os ovos do fígado e eu chorava, pois os amigos sumiram. Ah, lógico, né? Que amigos? Não tem amigos, eles não têm amigos, eles têm os interesseiros igual eles. Não tem intimidade emocional, não existe amizade ali, é só oba-oba lá na hora da curtição. Na hora do que precisar ali, cadê? Sumiu, quem fica é só você. E ela fala: antes disso eu havia resolvido frequentar a igreja e ele nunca ia. Eu chamava e ele só chorava. Tudo era eu e meus filhos. Ai, meu Deus, ele chorava por quê, gente? É um bebê chorão. E ela põe entre parênteses: viúva de marido vivo. Ai, desse jeito. Um dia tive uma visão com ele e eu estava saindo para a igreja e ele vindo arrumado do quarto procurando uma camisa. Era como se estivesse vivendo esse momento. Chamei novamente, ele me respondeu que não ia. Então, depois do culto, chamei meu pastor e relatei tudo ao pastor Luiz. E o pastor disse: não chama mais ele, deixa que o Espírito Santo vai trazê-lo. E assim fiz. Não o convidei mais para ir para a igreja. E num domingo à tarde comecei a me arrumar, eu e as crianças. Quando estávamos saindo, olhei para trás e avisando que estava indo. Foi incrível, lá estava ele caminhando na minha direção, vestindo a camisa e a mesma calça e o tênis no pé, até a camisa era a mesma da visão. E fiquei boba e ao mesmo tempo feliz. Depois do culto, o pastor orou por ele e disse que não queria morrer, pois agora tinha uma família para cuidar. Oramos a favor da vida dele, entre parênteses, chorando aqui, pois não cuidou da família. Enfim, passamos tudo juntos. No dia de retirar os pólipos, ele queria um amigo ou ir sozinho por vergonha, mas segurei nas mãos dele e disse: sou sua esposa e vou com você. Estávamos numa sala, o médico começou a falar: você tem isso, tem aquilo, tem isso, e eu entrei em desespero. Saí da clínica e comecei a chorar e liguei para minha mãe e disse: mãe, o Robson descobriu tanta coisa e vai fazer uma cirurgia. Ela conversou um pouco comigo, me acalmou e eu voltei para a sala do médico. Ele fez a cirurgia, retirou os pólipos e enquanto ele estava no quarto, fui levar os frascos com os pólipos para o laboratório. Quando saiu os resultados, exatamente o que prevíamos, os pólipos eram malignos. E se ele continuasse a vida desregrada, poderia vir a óbito e os pólipos iriam virar aquela doença maligna que não gosto de dar um nome. A gente já sabe, ela colocou entre parênteses. Passei por tudo ali ajudando ele, graças a Deus ele se recuperou e mudou para pior. KKKKK.
boca. Gente do céu, como assim? Dias depois briguei com a minha irmã, a cobra, e meu irmão foi nos visitar depois de 6 meses sem fumar e sem beber. Ele resolveu tomar um copo de cerveja com meu irmão. Cris, o infeliz não parou mais. Meu irmão falou comigo: Fernanda, vai tomar conta daquela casa, sai do aluguel. Eu queria muito ir, mas ele tinha a rota fixa de Colatina para Ipatinga. E a minha irmã Rita havia brigado comigo e eu me sentia só e muito magoada com ela. Então ele disse que não ia. Eu grávida, passando muito mal, só chorava, nem para a igreja ia mais. E ele bebendo todo final de semana. E um dia ele me ligou e disse: nega, vamos nos mudar. E eu disse: como assim? E ela põe entre parênteses, tonta, e eu, kkkk. Perguntei: você nunca foi na minha casa? E ele disse: mas eu confio em você, e assim fizemos. O namorado da minha filha parecia um burro de carga, tadinho, carregou as mudanças sozinho. Cris, descarregou quando chegou. Misericórdia, que arrependimento. Pois ele ficou mais arrogante porque ele vinha toda quinzena para casa. E minhas primas passaram a olhar ele como um super-homem que fazia tudo pela família. Meu genro, tadinho, ficava com pena. E um dia, sentado na mesa do café, ele disse: amanhã vão todos levantar cedo, porque não vou levantar. E vocês ficam aí na cama. E assim fez. Acordou cedinho no domingo. Saiu acordando todo mundo. Que vergonha. Mas ainda relevávamos, e ele trazia carne para minhas primas, para os primos. Nossa, o melhor homem do mundo. Gente, é desse jeito, eles são tão invejosos que é tipo assim: eu tenho que acordar cedo todo dia para trabalhar e vocês ficam aí dormindo? Então vocês vão ver o que é bom para tosse. Eu vou acordar todos vocês também cedinho para vocês verem como é bom. E tem muitos que são casados que faz a mulher acordar às 5 da manhã junto com eles para fazer café pro bonito. Gente, cada um. Se ela estiver querendo fazer isso por vontade própria, ok. Agora você obrigar, não. Então aqui, veja, todo mundo já estava olhando aí, perceberam que o cara não é normal. E ela continua: ele se sentia, porque realmente, se é uma coisa que ele conhece, é carne e cortes de carne. O churrasco que ele faz é uma delícia. Aí pronto, toda vez que ele chegava em casa ficava cheia, colocava a mesa para fora, o pau torrava. Torava, ela colocou torava, kkkk, comidas, bebidas, um fuzuê daqueles. Muitos psicopatas amam isso, viu? Minha irmã, por sua vez, ela põe entre parênteses cobra, me ligava sempre infernizando, dizendo: não vou colocar os pés aí. Já não ia, agora que não vou, porque você tá na casa. Cris, como assim? A casa estava vazia, liguei pra ela, pedi desculpas por não sei nem porquê. Pedi desculpa, não sei nem porquê. E disse que ia ficar muito feliz se ela fosse na nossa casa, afinal é bem de herdeiros, né? Cris, a essa altura, no morde-a-sopra, minha barriga estava cada vez maior, meu bebê estava se desenvolvendo muito bem, mas eu estava com infecção urinária e diabetes. Nas alturas, minhas primas idolatravam ele e ele adorava aquela bajulação. Meu primo tem um bar quiosque que quando nossos amigos vinham nos visitar, ele sempre levava eles lá só para ver a minha prima. Ela é lindíssima, parece uma índia. E uma noite, um casal de amigos foram lá em casa e fomos para esse bar. O amigo chamou a esposa para ir embora e disse para a esposa que estava com sono. Mas para o Robson disse que estava ficando fascinado na minha prima. E a esposa ia ver. Ele não gostava de dançar, mas com minhas primas até disponibilizava uns passos. Aquilo me deixava para morrer de raiva. Nesse dia do casal brigamos feio e ele veio embora me dizendo que se ele quisesse podia ficar com uma mulher a cada 5 minutos. E o pior, Cris, que eu via tudo e só fazia chorar. Naquela noite eu disse para ele que ele deitou me apertando e ele quase me chutou e disse: vai dormir em outro canto, CARALHO. Cris, saí dali, passei pelo casal e fui dormir na cama de solteiro com meu filho. De manhã ele foi na barragem com o meu primo e o amigo dele voltou chorando pedindo perdão e eu não merecia aquilo de novo. Me fingi de João sem braço, perdoei novamente. No verão, os sogros da minha filha foram passar carnaval lá em casa e litoral. Mas é praia tranquila, não tem aglomeração, nem show, nem nada. Por isso foram nos fundos da minha casa e lá tem um pé de coco anão. E a gente jogava água e sal grosso para a água de coco ficar bem doce e desenvolver. E ele estava lá no quintal embaixo do pé de coco conversando com o sogro da minha filha e os demais. Cris, foi sobrenatural, eu estava sentindo dor. Desde sexta de carnaval e nesse dia, num domingo, a sogra da minha filha e a cunhada dela disse: barriguda, senta porque vamos fazer almoço.
Cris do céu, a cunhada da sogra da minha filha estava no fogão. Eu peguei a cadeira, mas não sentei. Aquela dor vinha e voltava, Cris. Ela olhava minha barriga e me olhava. Só escutei quando ela disse, Cíntia, coloca a mão na barriga dela. A irmã Elídia colocou a mão, o Espírito Santo tomou aquela serva com tanta força que ela começou a falar em línguas e começou a cortar laço de morte. O Espírito Santo me disse, filha, não se preocupe, pois naquele dia eu estarei lá com você. Já está tudo no meu controle, não tenhas medo, eu te dei e eu te sustento. Ela rodava e eu senti uma dor, como se estivesse entrando em trabalho de parto. Quando tudo terminou, ela sentou no chão e eu chorando. Deus colocou anjos, Cris, nas portas da casa, cheia de gente, ninguém entrava naquela hora. Era como se só estivesse nós ali na cozinha, sumiram todos. Ela me disse, olhei na sua barriga, vi seu bebê se revirando como se estivesse sentindo algo, mas Deus operou de tal maneira sobrenatural e a dor sumiu. Agradeci tanto ao Senhor, meu filho é lindo, Cris. E ela põe entre parênteses, tem 6 aninhos hoje. Gente, que forte isso, hein? Eu gosto dessas partes que a gente vê o que existe de verdade no mundo espiritual e como Deus usa os seus. Tô arrepiada aqui agora. Como Deus usa os seus filhos e filhas aqui, ó, com a autoridade dele para fazer a obra. Ela foi usada, essas moças, né? Olha isso, ela fala, eles foram embora para Colatina e chegou o dia do meu Pedro Lucas vir ao mundo. Fomos para o hospital e nessa hora ele ficou comigo e me fizeram andar, sentar na bola, se mexer, mas eu comecei a ficar fraca, a dor vinha e eu desmaiava. Passaram 2 médicos por mim e nada do meu bebê nascer, até que entrou uma médica baixinha, bênção. Ela veio logo e eu disse, eu vou morrer, doutora, sinto isso, por favor, não deixe isso acontecer. E ela me disse, calma, mãezinha, vou te olhar. Nessa hora já chegaram as luvas e tudo. Meu marido foi à portaria buscar a minha cunhada, que iria ficar para ver o parto. Quando a médica fez o toque, ela gritou, rápido, prepara ela quem está com ela. O bebê soltou mecônio e deu 3 disritmia cardíaca. Vamos preparar ela para uma cesariana urgente. Meu marido estava chegando, escutou tudo e perguntou, doutora, fala a minha língua, o que houve? Então ela disse, prepara ela, sua esposa, ela vai fazer cesariana, pois o bebê está subindo e já fez cocô dentro do útero dela. Ah, meu Deus do céu, lembra que as senhoras falaram? E ela diz assim, nessa hora ele chorou. Chorou? Chorou de novo, ele é o chorão, né? Minha cunhada me acompanhou, foi uma dificuldade, Cris, ficar na posição para anestesia, pois estava sentindo muita dor do parto normal, mas clamei ao Senhor e a médica disse, mãezinha, segura, porque seu bebê está ficando sem ar e ele fez cocô, temos que tirá-lo. Deus me deu força e conseguimos, ufa, fui deitando, a anestesia foi me acalmando, tiraram Pedro Lucas de lá, espirrando todo o amarelo de mecônio, os pediatras limpando a boca e nariz e eu comecei a vomitar em cima da mesa da cirurgia. Meu Deus do céu, Cris, Deus realmente estava comigo, pois descobri no dia de irmos embora pela enfermeira que disse, você é a mãe que levamos correndo para a emergência? Eu disse sim. E ela me respondeu, olha, a médica chegou mais cedo no hospital e toda vez que ela via você desmaiar de dor, ela me dizia, a primeira que vou olhar é aquela mãe, porque ela não vai ter esse bebê normal. Olha isso, gente, tô arrepiada de novo. Deus já tinha revelado para ela, né, também. Cris, eu dilatei apenas 3 centímetros, por isso meu filho estava louco para nascer. Eu senti o carinho de Deus comigo e aquela promessa naquele dia. Estarei contigo, não temas, nada vai acontecer. Chorando aqui, ela kkkk, ela ri até quando tá chorando. Como Jesus nos ama. Voltamos para casa, minhas 2 amigas tomaram conta de mim. Cris, quando cheguei, o fingido não olhou o chuveiro, não trocou, pois havia queimado. Gente do céu, é desse jeito. Traste dos infernos. Entrei debaixo da água fria, senti umas pontadas, comecei a gritar de dor. E comecei a tremer tanto que esmoreci e ele e a vizinha me carregaram enrolada num edredom. Minha vizinha é enfermeira e brigou com ele. Por que você não disse que meu esposo comprava um chuveiro para ela? Ela não pode tomar banho assim no frio. Quer matar sua mulher? Comecei a tomar banho na casa dela até o esposo dela trocar o chuveiro. Meu Deus do céu, Cris. Ela disse, olha, à noite você pega ela assim, ela está cheia de pontos e tem que repousar. E a diabetes está alta. Cris, ele me pegou de mau jeito e eu comecei a gritar de dor e ele me soltou em cima da cama. Gente, morri de dor.
mas relevei naquela mesma noite. Eu pedi um remédio dizendo que estava com dor, mas o traste começou a brigar, pois já estava cansado de ficar sem farrear, só pode. E me disse trazendo o remédio: bem feito, você está com dor porque você merece. Meu Deus do céu. Comecei a chorar e disse: Robson, quase morri para ter seu filho e você me trata assim. A minha prima estava lá e deu uma bronca nele. Eu já não sabia se chorava de dor ou magoada com tanto desprezo. E ele não me dava banho direito e eu já nem sabia, já nem fazia questão. Sentia muito dor. O lado esquerdo da minha cesárea dava fisgadas. Até hoje, Cris, eu sinto isso e fiquei com uma marca horrível, pois tirei os pontos com quase um mês e eles ressecaram. Na sala de posto eu chorava de tanta dor e minha amiga chorava lá fora escutando meus gritos com o bebê no colo. Ai, Cris, meu inferno estava só começando. Meu Deus do céu, como assim? Pois ele voltou a trabalhar e ligou e disse: tô passando na sua irmã para pegar o Júnior, meu irmão caçula por parte de pai, que minhas 2 irmãs passam a mão na cabeça. Somos em 6, Cris, eu e mais 2 com a minha mãe e o Júnior, o único menino de 2 irmãs. Tem a cobra, que a gente já conhece, o pequeno, que é o Júnior, e a outra não sei, deve ser, né, a invisível. E aí ela continua: assim ele fez, passando na minha irmã e trouxe o Júnior, pois descobri depois que meu irmão foi ameaçado de morte por um pistoleiro em nossa cidade e minha irmã, a cobra, pediu para levá-lo para nossa casa. Ele teve pena da minha irmã e de mim não. Ah, é desse jeito. E é exatamente pra te desprezar mesmo, sabe? Pra você sentir mesmo, ó, você não importa pra mim. Tô nem aí. Mas os outros sim. Então, pra você ver, poxa, então não é que é o jeito dele assim, que ele é assim com todo mundo. Não, é contigo, só contigo. De propósito. De propósito. O inimigo, ele sabe fazer, né? Do jeito que ele quer pra machucar. Quando descobri o motivo do meu irmão na minha casa, estava para sair do resguardo. Cris, passei a não dormir com medo de matarem meu irmão dentro da minha casa. Meu Deus, um dia estendendo as roupinhas do bebê no varal, comecei a tremer. E quando ia desmaiar, as minhas vizinhas me pegaram. Entrei numa depressão pós-parto. Começou minha saga novamente. Ele reclamando de ficar sem sexo, me avisando que ia perder a cabeça e eu só sabia chorar. Comecei a me sentir uma péssima esposa por não cumprir meu papel, com muito medo de perdê-lo. E aí ele resolveu sair da empresa, pegou o dinheiro e resolveu reformar a casa. Cris, eu não pedi, mas me arrependo muito. Ele falava que não aguentava mais ficar longe de casa e eu gostei, assim pensei, terei meu esposo perto de mim. Ela põe entre parênteses: que boba. Eu queria, mas cheguei a falar: não sai, dá um tempo. Mas ele saiu porque ele queria também. Ficamos em casa, ele arrumando emprego, mas não fica em nenhum lugar, como até hoje. Não para em trabalho nenhum. Eu deixei meu filho com 4 meses e fui trabalhar no quiosque, ganhava R$70. E um dia conheci uma doida cozinheira. Meu Deus do céu. E lá viramos amigas. Olha isso. Ela foi de Vitória pra lá com os donos do quiosque e eu era fritadeira e ela cozinheira. Cris, as coisas estavam tão difíceis que eu capinava lotes, ia pra quiosque e ainda fazia faxina a R$80. E um dia, meu Deus, a depressão atacando, a ansiedade nas alturas, minha filha havia largado o namorado porque no fundo ele era tóxico. Uau, e minha filha também teve depressão e ansiedade. Ele falava que ela poderia se comportar como solteira e depois descobrimos que a melhor amiga da minha filha estava saindo com ele. KKKKK. E ele tinha ciúmes da minha filha até com o gay. Com gay. Pode? Pode. Misericórdia. E dizia: olha, depois que casamos, ele nem vem aqui. Cris, fiz a minha filha terminar, não me arrependo porque ele chegou de mansinho, depois virou um cavalo e eu sentia que ele estava acabando com a vida da minha filha, querendo casar com 16 anos. Falei não, ela vai estudar e depois ela descobriu o chifre. Tadinha, sofreu, mas hoje tá bem casada e está grávida, glórias a Deus, que linda, parabéns, vai ser vovó. Enfim, eu num estado depressivo trabalhando e o outro em casa como se comendo como uma draga. KKKKK, como sempre, né? Não como se comendo, como sempre comendo como uma draga, uma praga. Cris, tinha dias que comíamos o que eu trazia do quiosque e um dia estávamos assando uma carne, meu filho do meio pediu água e a minha filha disse: vai pegar.
Sentei e ele começou a brigar com a minha filha por conta disso. Minha filha e o esposo estavam com a gente. Cris, ele disse, minha vontade é encher sua cara de porrada. E eu apenas disse, se você se satisfazer, fica à vontade. E ele respondeu, você se acha muito, tá duvidando? E eu respondi, eu não. Cris, ele conseguiu me provocar até eu dizer, quer fazer, faça. Meu Deus, ele voou em cima da minha menina, de 17 anos. Ela usa óculos, ele meteu a mão na cara dela e depois voou em cima de mim, me jogou por cima dela. Esse Satanás conseguiu encostar a mão em nós. Botei ele pra fora de casa. O Uber trouxe ele de volta, me chamou e conversou comigo. Senhora, ele não tem pra onde ir. Ah, não, ele usa até o homem do Uber, gente, de macaco voador. Isso acontece, essas coisas é fase que não termina nunca. Ele estava soluçando de chorar, Cris, pedindo pelo amor de Deus. Aí, Cris, mais uma vez deixei ele ficar. A minha filha tomou raiva dele, começou a fazer coisas que não era do feitio dela. Arrumou um namorado, catou uma sacola de roupas de dormir e disse pra mim, mãe, vou dormir com o Gustavo. Cris, minha vida virou de ponta cabeça, eu comecei a beber como louca. A cozinheira do quiosque ia lá para casa e recebia pombagiras e outros exus dentro da minha casa, inclusive um reconheceu ele, Cris. Meu Deus do céu, que é isso? Tá tudo repreendido. A mãe dele era macumbeira lá na roça, já jogou ele com a cabeça na porta, ele tem cicatrizes até hoje. Ele desmaiou e ela é filha de um falecido pistoleiro da década de 80. Era tudo de ruim. O pai dele tinha esposa, a mãe era amante do pai dele e ele me contou que quando a mãe dele batia nele, ele ia no pasto, pegava a cabrita dela e chamava para cima da pedra e lá elas iam passando e ele metia o cotovelo na cabeça dos cabritos, meu Deus do céu, e matava depois. Ai, gente, depois fingia que elas tinham caído, misericórdia. Cris, nesse dia um bicho se apossou da mulher e ele disse, vai levar seu cavalo embora. Eita. E aí aquele bicho olhou para ele e disse, meu filho, quanto tempo não te vejo, meu cavalinho tá no berço dormindo? Olha isso, gente. Cris abriu a boca e disse, não tem cavalinho seu no berço não, tem meu filho lavado pelo sangue do cordeiro, é bênção de Deus. Falou que minha filha ia ser estéril, mas eu repreendi e queria fechar o corpo dele e ele não deixou, pedindo para nós ter fartura e eu respondi, aqui só entra o que Deus me der. Cris, mais ou menos uma semana depois ele caiu do telhado da casa, cortou o braço e um negócio quebrado enfiou na boca dele, separando o lado esquerdo e deu 5 pontos na boca. Ele abriu a boca antes de ir pro hospital e a boca dele era como se tivesse rasgado, parecia filme de terror. Hein? Comecei a fazer tratamento para depressão, mas os efeitos colaterais me faziam parar. Fui parar no hospital por causa de brigas nossas, achando que estava infartando. Meu Deus, e eu fazia um frango e deixava para janta e ele é assim, até hoje come o almoço e depois vai enfiando a mão na panela e comendo puro, sem nem pensar quem fica para comer depois. Por isso brigamos. Eu fui pro pronto-socorro, o sogro da minha filha arrumou umas paradas para ele fazer lá. Parada é uma boa grana, mas ele ficou para fazer parada e não fez nada, ele só fica parado. Não quer saber de nada. Cris, você acredita que ele veio e não voltou? Achei estranho, mas fiquei na minha. Depois descobri que ele dormia dentro dos containers e brigou lá com um colega de quarto. O rapaz foi ligar para a esposa e ele disse, vixe, se não tá respondendo, talvez esteja ocupada com o Ricardão. Isso é brincadeira? E aí falei para ele e quase me bateu de novo. Por fim, eu ficava no quiosque ao dia e à noite ia para a Barra do Saí trabalhar como chapeira, trabalhar de chapeira. Chegava em casa umas 2 da manhã e 7 horas começava tudo de novo e o bonito em casa comendo, bebendo e dormindo. Cris, comecei a me virar em 1000, até a minha filha me ajudando e depois o meu primo me arrumou um emprego de carteira assinada de 7 às 16 com folga no almoço, café da tarde e a gorjeta no final de semana. Eu tratava de doméstica para a dona da pousada e final de semana ia pro quiosque, até que não aguentei e larguei o quiosque. Fiquei só na casa e ele em casa e sempre jogando na cara que eu tirei o serviço dele.
Um dia fui trabalhar, ele subiu comigo e aí ele parou no quiosque do meu primo, 7 da manhã. Quando voltei para casa, estava bêbado, falando o que era capaz de fazer e acontecer. E ele pegou uma mortadela e eu falei, olha, você tá bebendo demais. Poxa, eu só trabalho, tô exausta e você nem tá aí. Cris, ele lançou aquela mortadela na casa de baixo e foi para a casa de um senhor beber. Nossa, a última briga foi essa. Foi no dia que a minha prima disse, seu marido sobe, dorme na pracinha o dia todo e come a marmita e deita lá no banco e dorme de novo. Cris, meu Deus, falei, pai, eu tô cansada, o que eu faço? Fui conversar, ele se alterou, ameaçou botar o primo dele atrás de mim se eu arrumasse homem e encostasse no filho dele e eu respondi, bom, se for questão de morrer, você deveria se matar, porque meu filho sempre sofreu nas suas mãos. Já pensou se o pai dele também pensar assim? E outra, nunca vou deixar ninguém encostar nos meus filhos novamente. Cris, ele foi, desligou o celular num sábado, os amigos ligaram, os parentes dele, e eu ficando doida na segunda me ligou e disse, tô voltando. Ah, não. Eu respondi, não senhor, você estava aqui com seu filho, foi fazer o que bem queria. Cris, mesmo eu sofrendo, eu não deixei ele voltar, mas na quarta, mesmo sofrendo, trabalhando, um nó na garganta, ansiosa, depressiva, mas eu continuei pelos meus filhos. Ai, meu Deus do céu. Cris, na quarta-feira, um amigo dele me ligou e disse, o Robson quer conversar com você. Eu ouvi, ele chorou, pediu desculpas, mas queria que eu fosse para Colatina, então eu fiquei de pensar. Era uma falta tamanha, então voltamos e eu ia ficar por um mês a mais para ficar no aviso, Cris. E ele me ligou e me pediu R$ 400 para eu mandar, porque a esposa do amigo dele estava jogando piadas que ele comia muito e precisava de comprar roupas, porque ia numa entrevista. Quanta mentira. Ficou 3 dias, kkkk, brigou com o chefe porque o chefe colocou ele em outro local. E ela disse, Cris, me desculpe a ortografia, pois não estudei, mas vou te enviar. E ele acabou de chegar bêbado. Ah, tá, e ela parou. Esse foi o primeiro relato, a primeira parte. Eu creio. Aí ela voltou e falou assim, olá, Cris, a paz do Senhor, estou aqui novamente depois de 2 dias. Então, continuando a segunda parte, vamos lá. Bom, depois que o Robson foi para Colatina, ele ficou na casa de um amigo querendo voltar depois de dias sem contato, simplesmente disse que estava com saudades do nosso filho, de 6 aninhos hoje. Eu fui firme, não permiti e disse para ele, você estava aqui e quis ir embora, então fica aí mesmo me doendo, ela disse, mesmo me doendo por dentro, eu mantive minha rotina diária, trabalhando como sempre, às vezes pensava nele, chorava e me indagando, por que ele me deixou? Será que ele não gosta de mim? Olha a dependência emocional. O vínculo traumático já estava na abstinência. Cris, um nó na garganta terrível. Então, numa quarta-feira, se não me engano, recebi uma ligação do amigo dele dizendo que ele queria falar comigo, então deixei. Ele disse para perdoá-lo e que o que ele fez porque éramos família e estava com muitas saudades. Cris, e disse mais, se você quiser viver comigo, volta para Colatina. Então eu pedi um tempo para pensar e ela fala, pensar nada, só não queria dar a resposta que sim, porque pensei, dessa vez ele muda e mudou de cidade para outra. Kkkk. Então naquele mesmo final de semana ele me disse que precisava sair da casa do amigo, pois a esposa estava fazendo muita piada com ele, dizendo que ele comia muito e outras coisas, que sei que é verdade. Peguei emprestado R$ 400 e mandei para ele, pois a cunhada do amigo arrumou um serviço ao qual ele ficou apenas 3 dias. Ela diz, eu acho que foram 3 dias, se ficou, né? E ele sempre mente em tudo. E também mandei para comprar roupas, porque ele precisava de calças compridas para trabalhar. Enfim, mandei o dinheiro e ele alugou uma kitnet. E ela põe entre parênteses, tenho ódio só de lembrar. E ficou, mas eu só ia final do outro mês porque tinha que cumprir aviso e contei mentira para a patroa dizendo que ele foi, arrumou o serviço e agora eu poderia ir. E ela me ajudou em tudo e eu também estava pagando contas dele em bar que ele havia deixado e comprou um carrinho de churrasco na época e não trabalhou. E a tonta aqui pagou tudo no nome dele e peguei o número de contas em meu nome. Meu Deus do céu. Ai.
e paguei depois. Cris, esqueci de contar que quando estávamos passando necessidade, meu irmão mais velho ficou sabendo e minha cunhada é manicure, arrecadou alimentos, tudo que você possa imaginar, e o nosso armário não cabia de tanta coisa e levaram carnes e cerveja para fazer churrasco. Cheguei do quiosque, estavam todos lá e para honra e glória do Senhor, por muitos meses ficamos sem precisar fazer compras, pois era muito mantimento. Deus cuida, né? Você acredita que eu fui falar algo, não me lembro bem o que era, e ele apontou o dedo na minha cara na frente de todos e dos meus irmãos e de todos que ali estavam, me mandou calar a boca, que quando um burro fala, o outro murcha a orelha. Ele sempre fala isso comigo até hoje. Mandei o dinheiro para ele naquela semana no domingo e ele me disse: nega, eu vou ali nos meninos almoçar e comer um churrasco que eles estão fazendo. E eu disse: ok. Ele sumiu o domingo todo, só consegui ligar na segunda. Aí disse que chegou zoado e foi dormir. Cris, fiquei na minha, mas sei lá, uma semana antes do dia da mudança, meu aviso venceu e aí eu fui ao colégio, pedi as matrículas, arrumei caminhão, fretei, paguei, mandei dinheiro para ele e ele pagou o aluguel e ficou me esperando lá em Colatina. Aí na quarta levantei com síndrome de pânico, fui parar no hospital. Minhas vizinhas, como sempre, me ajudando, o esposo de uma delas também, que tem carro, me levou, me deram clonazepam e disse: ela vai dormir. Cris, cheguei do hospital, minha filha deu comida na minha boca porque eu parecia que estava bêbada e a comida caía na mesa. KKKKK, não dormi. Amanheceu o dia na quinta-feira, dia da mudança. No caminho, meu irmão me ligou e disse, e ela põe entre parênteses: hoje entendo que Deus estava me alertando. Fernanda, você vai fazer besteira, não adianta mudar de cidade se o problema está junto com você. E aí ela diz: Cris, desse jeito meu irmão falou, mas Deus ainda me deu mais chance. Esperei o ônibus, mas não passou, então peguei um Uber. Cris, o Espírito Santo disse para mim na boca daquela mulher: você não tá indo embora para cair na bebedice. Ela diz: olha no teu colo que Deus confiou a você. Eu e meu filho, de apenas 1 aninho na época, cheguei lá, fui até o serviço dele, meus 2 filhos foi no caminhão de mudança na frente. Então tomei posse daquela profecia e fui. Cris, chegamos na rodoviária e ela não tinha feito da gasolina, mas Deus a recompensou. Chegamos, fomos no supermercado, fizemos compras, fomos lanchar, parecia que tínhamos nos conhecido naquele mês. Ainda guardei dinheiro, pois cheguei na quinta e na sexta já coloquei os meus filhos no colégio e eles já foram estudar na segunda. Na terça fechou tudo, a Covid espalhou como um vento e as crises de pânico aumentaram, a ansiedade ficou pior e ele ficou uns dias em casa. Eu ia e voltava do hospital com crises e minha filha disse que eu rolava no chão e gritava: não quero virar zumbi. E ela ri e fala: seria cômico se não fosse triste. Então a médica disse: olha, você está piorando com a pandemia, vou te passar um calmante. E ela põe entre parênteses: pondera 12 miligramas. Graças a Deus tomei aquela caixa, melhorei. E aí a esposa do amigo dele me chamou para ajudar no bolinho do filho dela. Cris, eu fui, pois era só nós. Ajudei a ajeitar a festinha e voltei para casa para tomar banho. Cris do céu, ele chegou do serviço, era um sábado, o telefone dele tocou, eu peguei e perguntei. E ele olhou o número e disse: depois eu retorno. Desligou e tocou de novo e eu entreguei para ele de novo, mas já memorizando o número. Ele disse: deve ser os meninos querendo me chamar para beber na terça. Na terceira vez eu disse: alô, gostaria de falar com quem? É a esposa dele. Cris, a pessoa me ouviu e desligou na minha cara. Eu tinha um tablet que eu guardava gráfico de ponto cruz e também era telefone e usava meu WhatsApp nele. Peguei o tablet, coloquei o número e adivinha quem era? A velha que engravidou de outro tentando fazer ciúmes nele. Meu Deus do céu. Cris, falei com a minha filha, me manda a foto do Robson. E ela mandou, tirei a minha foto e coloquei a dele e respirei fundo e comecei a conversar com ela como se fosse ele. Você não vai acreditar, ela me contou tudo. Meu pai, que história cabeluda é essa? Falei: esse é o meu WhatsApp novo, pode falar. E ela disse: Robinho, tô querendo saber como você está e com quem deixo aquelas garrafas de cerveja do domingo que você pegou pro almoço na minha irmã. E eu disse: almoço? E ela disse: sim, no domingo. E me desculpe pelas brincadeiras da Tati. Cris, a filha dela tem o mesmo nome da minha filha. Então eu disse: sem problemas, Isa, pode deixar, depois eu resolvo a questão das garrafas. E como você tem meu telefone?
Cris, ela respondeu: Robinho, você quem me deu, esqueceu que você me liga sempre desse número? Aí falei: mas Isa, o que a Tati disse mesmo? Ela disse: esquece, só bobeira. Ah tá, porque eu tava tão chapado. Aí ela, num tom de insinuação, disse: olha, se cuida, tá? Só liguei pra saber como você está e dizer que gosto muito de você, agora vou tomar banho. Ela diz: hoje penso, não sei quem estava pregando peça em quem, se era eu nela ou ela em mim, porque ela me contou tudo e mais um pouco. Misericórdia, inclusive a cerveja foi com o meu dinheiro suado que mandei pra ele, lembra? Cris, levantei do sofá, peguei meu bebê, joguei no colo da minha filha, catei o outro pela mão, coloquei na porta e disse: vá na frente porque vou me arrumar. Cris, ele estava deitado como se não tivesse acontecido nada e eu joguei aquele tablet nele e falei: seu cachorro, eu trabalhando feito uma louca e você tomando cerveja com a Isa, sua ex. Dei umas pancadas de tablet nele, ele correu pro banheiro, eu abri a porta, estava fazendo café, Cris do céu, quase que queimo ele todo. Joguei aquela caneca de água morna nele, joguei o isqueiro nele, por fim peguei um martelinho de bater bife. Minha geladeira tem as marcas até hoje, Cris, eu dava nele e ele saía fora e batia na porta da geladeira depois de todo o fuzuê. Fui pra festa, aí na outra semana bebi, fiquei 3 dias de cama. A esposa do amigo dele me levou numa assembleia e eu amei a igreja. E no domingo, eu passando muito mal, falei: Deus, eu vou na tua casa se o Senhor me aceitar, quero andar contigo novamente, por favor. Chorando embaixo do chuveiro, Cris, quando cheguei e sentei na igreja, a missionária procurou um banco lá na frente para mim e meus filhos. Aí começou o período de louvor, começaram a cantar o hino da Lauriette, palavras. Ainda que para te servir eu tenha que chorar. Cris, eu comecei a chorar, aquele hino tocou meu coração, senti o Espírito Santo falando comigo, em seguida a palavra, no meio dela, o pregador disse que quem deseja renovar a aliança ou aceitar Jesus. E ela põe entre parênteses: Cris, eu havia pedido para Deus me mostrar para qual denominação que ele queria que eu fosse, então sonhei com minha irmã, que eu tinha acabado de conhecer, me ajudando a expulsar demônio. Quando eu vi, já estava lá na frente e eu escutei a minha irmã: seja bem-vinda, me abraçando, olhei e era a irmã do sonho, que Deus maravilhoso. Então não tinha roupa para ir na igreja, cortei minhas calças compridas e fiz saias lindas, kkkk. Naquela ocasião o Chorão fingido fumava muito e ainda fuma demais. E ainda bebe. Começou a falar alto, jogar bitucas de cigarro na porta do dono do prédio. Eles pediram um apartamento, mas Deus nunca me desamparou. O próprio filho do dono do prédio ofereceu uma casa para alugarmos. E assim fiz. Consegui meu auxílio de R$ 1.200 e assim fomos passando. Comecei a ir atrás de emprego, mas a dona da casa do lado, no mesmo quintal, pegou Covid. E a missionária mandava cesta básica e compras para minha família. Ela é costureira e mandava máscaras também. Aí, Deus sempre cuidou e cuida de tudo. E assim que passou esse vento, comecei a buscar por emprego e o Chorão, qualquer discussão, ele gritava: e não sei o que estou fazendo com você. Você acha que você é a única mulher do mundo? Se te largar, pego quem eu quiser. Tô perdendo meu tempo com você. Cris, eu só chorava e ele começou a sumir as noites. Eu chorava toda a noite, eu só chorava. Foi aí que a minha missionária me ligou e disse: Fernanda, corre, faça um currículo e leva na casa da irmã Edna, porque a irmã dela trabalha no RH e tá precisando de muita gente. Passei na primeira, segunda e terceira fase. Yes! Eu e outra irmã da minha igreja, louvado seja Deus, Cris. E quando fui contar meu testemunho, a missionária me disse: filha, quando você colocou o pé na porta da igreja, o Espírito Santo disse para mim: toma conta dessa família, eles são preciosos para mim. Cris, eu tô relatando, mas chorando também. Comecei a buscar Jesus incansavelmente e foi dito que meu chamado iria começar dentro do meu trabalho. Cris do céu, e assim foi. Eu comecei a me tratar de síndrome de pânico, de todos os problemas que tinha. O Chorão sumia um dia. Eu recebi uma visita do Espírito Santo e meia-noite em ponto o Espírito Santo falava o nome da minha irmã, a cobra. E entre parênteses ele dizia Rita Casamento, lá na frente você vai entender. E eu tola, comecei a orar pelo casamento dela, mas era o meu que eu não tinha casado no papel ainda. Kkkk. Na verdade não tinha discernimento, era nova convertida. Cris, eu estava preparando a minha festa de aniversário com a da minha filha, a minha filha mais velha, pois Deus me deu a honra dela nascer no dia em que fiz 19 anos.
Uau! Ele começou a jogar coisas que não jogava na minha cara, não perdia uma oportunidade de dizer que eu tinha que mudar e eu nunca iria achar ninguém, porque ninguém me aguenta. E ela põe entre parênteses, numa parte concordo com ele, tampa de bule não tapa panela de pressão. E ele não sabe montar um guarda-roupas. Eu que monto aqui, pois cresci no meio de homens, então troco meu gás e outras coisas que homem faz, nada demais, só que isso às vezes causa um certo constrangimento nele, mas também nunca se preocupa em aprender nada, sempre dizia, vou e pago para alguém fazer, minha profissão é pintor, kkkk. Porque ele se sente inferior, tipo assim, você sabe mais do que ele, entendeu? São invejosos e se comparam, é sempre uma competição. E depois começou a sumir, colocava a mochila nas costas e ia para outra cidade, justamente onde minhas 2 irmãs moravam. E uma vez ficou 3 dias, eu liguei para o pastor e liguei para uma irmã e ela me disse, olha Fê, vou orar, mas pedir para Deus fazer a vontade dele. Quem sabe Deus tira o Robson do seu caminho e te traz um viúvo ou um solteiro como você. Cris, chorei horrores, pois achei aquilo desnecessário. E ela põe entre parênteses, se eu soubesse no que ele ia se transformar, tinha feito campanha com ela. Então ele chegou no domingo à noite chorando, fui indagar e ele começou a me xingar e falar alto comigo, começou a jogar uns papinhos para a vizinha que tinha sido abandonada pelo marido. Gente, e ele dizia para ela, você é doida de ir embora, deixa que ele vá, não você. E eu escutei, me fiz de João sem braço. E ela ri de novo. Já eu um dia gritei, vou embora se você continuar assim. E ele respondeu, pode ir, tô nem aí. Pode ir, tô nem aí. E falei, é um canalha, você manda ir, a vizinha você manda ficar, né? Que raiva, mas segurei. Minha filha começou a namorar com o cunhado da vizinha e aí ele começou a se ajuntar pro churrasco dos finais de semana, falava besteira, até umas bolinhas a vizinha me deu. Misericórdia, que é isso? Bolinha de quê? No dia do aniversário ele disse, só vou fazer esse aniversário pela Tati, porque por você eu não iria fazer, você não tá merecendo nada. Tinha mudado há pouco tempo para aquela casa e a porta da sapateira da minha filha era enorme, era cômoda e sapateira com espelho. O amigo dele estava na minha casa e eu comecei a montar a sapateira e o amigo dele perguntou, Robson, por que você não ajuda sua mulher? E ele respondeu, eu não, ela que se FODA. Se não quer ser homem? Olha isso, não quer ser homem? Então ela que se vire. Cris, eu chorei de vergonha, ele saiu, fui no bar atrás dele e disse, minha vontade é meter o pé nessa mesa. E ele deu um tapa na mesa e disse, barraco aqui não. Eu fui embora chorando, nessa época estava já trabalhando, graças a Deus, e continuava a trabalhar e bancar a casa. Chegou o dia da festa, fizemos tudo, me humilhou na frente de todos. O tempo foi passando, ele cada dia pior e jogava na minha cara que eu tinha culpa dele ter saído da empresa que eu estava e que agora eu estava lá no bem bom e ele tendo que fazer serviço de pintor. Eu sentia a inveja no olhar dele e minha casa virou um inferno. Cris, tudo se resumia porque eu estava lá e ele não. Enfim, minha filha largou o namorado e teve uma confusão feia no quintal. E então essa mesma mulher, a irmã Edna, me alugou a casa da irmã dela por R$600 por mês. Fomos para essa casa e lá conseguimos colocar a minha filha na mesma empresa que eu. Uau! Estávamos na igreja, só ele, cada dia pior. Cris, eu orava, jejuava, tinha experiência sobrenatural com o meu Senhor e ele ganhando bem como pintor, mas não via nem o cheiro do dinheiro. E combinamos, eu e a minha filha, pagar um pacote de TV e internet, água e aluguel e tinha um ticket de alimentação. Queria R$330, cada uma juntamos, eu e ele, e o resto a gente pagava no dinheiro. E eu comecei a fazer meu tratamento de ansiedade. Nessa época eu vivia no hospital, mas trabalhava e ia para a igreja e estava preparando o casamento. Meu Deus, ela vai casar ainda com ele. Abriu uma choperia perto da minha casa e eu toda segunda ia lá. Cris, toda semana até completar 120 garrafinhas ia ser o tema rústico e comecei a procurar o vestido pro religioso, pois do civil não era o ideal. Mas foi o que tinha. Na loja que minha filha tinha conta, R$400 um vestido azul petróleo e ele só deixando os talões de energias acumular na caixa de contas a pagar. Comecei a fazer mudas de suculenta e cactos, aqueles mini todos com flores e suculentas variadas, tudo na minha cabeça estava bem, mas ele não saía comigo, não ia em festas.
Eu, quando era convidada para algum evento, comprava roupa para mim e as crianças pensando, talvez ele me vê bonita e queira sair comigo. Meu Deus do céu, e ela fala que ingênua. Bom, eu me casei no dia 4 de junho, meu casamento no religioso ia ser em setembro, pois o meu irmão trabalha numa empresa que tudo tem que avisar com antecedência. Minha cunhada iria me dar o outdoor para colocar na parede, pois consegui um local de festa da tia de uma irmã da igreja. E ela diz, eu estava radiante, eu e meus filhos, pois ele não esboçou um pingo de felicidade. Cris, chorei quando fiz a prova do meu vestido pela primeira vez. Eu e a minha filha, um estilo princesa, mas depois achamos a cauda do vestido e a menina disse, você pode tirar a cauda se você quiser. Aí, Cris, que lindo, minha mãe ia dar o bolo, ia ter umas flores, e ela põe entre parênteses, rosas naturais na cor salmão e mosquitinhos, aquelas florzinhas brancas. Então ia combinar com o meu buquê, os convites eu ia fazer, chegava todos os dias, eu e meu filho colocava água para ferver, esterilizava as garrafinhas e retirava os rótulos e as colocava na boca, de boca para baixo, para escorrer, no outro dia guardava, assim fizemos com todas, cuidava das suculentas, comprei os mini vasinhos e aí do jeito que sonhei, assim fiz. Chegou o mês do casamento, ele do nada saía de casa, jogou nossas alianças na lata do lixo várias vezes, me humilhava e o dia foi se aproximando e ele cada dia pior. Na quinta, fui no centro de Colatina, comprei da cueca ao cinto para casarmos e não deu nem para comprar um buquê de rosas de plástico. Fiquei triste e me casei na sexta. Comprei carne e um bolinho, pois nosso filho faz aniversário no dia 4 de junho. Aproveitei e fiz almoço e um bolinho. Éramos nosso casal de padrinhos, eu, ele, nossos filhos e os 2 filhos do casal que foram nossos padrinhos. Mas eu estava radiante, pois havia realizado meu sonho e os preparativos do religioso já estava tudo ok também. Fui fazer minha segunda prova do vestido para o religioso e ele e meus filhos, os ternos. Cris, quando saímos de lá, ouvi algo que nunca me esqueci. Eu toda sorridente, mas a minha filha falando sobre o vestido e ele soltou essa frase. Espero que não tenha cauda, porque acho mulher que tem filhos ridícula casando com vestido assim. Meu Deus do céu, Cris. Meu Deus, eu perguntei, você tá ouvindo, filha, o que eu estou ouvindo? E minha filha disse claramente, mãe. Aquilo foi um balde de água fria. Começou a mesquinharia, isso tá caro, isso também, casamento pra mim é só no papel, não vou dar comida de graça pras pessoas, misericórdia. Quanto mais eu tentava conversar, ele saía pro bar, voltava e eu estava indo pro serviço e ainda dizia, vai com Deus. E eu ia chorando, envergonhada, pois ia uma irmã da igreja e sempre encontrava 2 ou 3 pelo caminho. E todas viam que ele passava as noites na bebedeira. E me dizia, Fernanda, você é muito bonita, jovem, você não merece isso. E eu falava, Jesus vai mudar. Eu achava que quanto mais eu fizesse, ele ia ver que eu estava fazendo e mudar comigo. Muitas passam por isso e pensam nisso, né? E esperam por isso. Cris, no dia dos pais, mandei fazer uma tábua de carne para cortar churrasco, personalizado com o nome dele. O escudo do time dele, uma maravilha, e ele postou no grupo e os amigos falaram, nossa, que presente, sua esposa sabe te agradar, hein? Mas Cris, ele amou, deu um obrigado, foi se exibir e me deixou de lado. Faltando dias para entrar nosso casamento no religioso, ele resolveu que não ia ter casamento. Meu Deus, cheguei do serviço, ele tinha ido embora. Chorei como uma louca, não quis me responder. Não quis me responder, depois disse que tinha nojo da minha cara e eu era uma peste, tudo e mais um pouco. Mas depois que parei de ligar para ele, ele voltou novamente, me pediu desculpas e aceitei ele de volta. Então chegou sexta-feira, eu tinha pego as fotos do civil, minha filha ia para a casa do namorado na roça e não pegava sinal lá. Ele saiu de manhã, ela me ajudou a limpar a casa e saiu por volta de meio-dia. Fui pegar as roupas para bater, vi um homem de terno preto me olhando da janela num relance. Sabe, uma visão? Olhei e tinha sumido, pensei, tô ficando doida, só tem eu em casa. E Deus começou a falar, filha, olha o espírito de morte, está te rondando. Eu fingi que nem era comigo e quando meu corpo começou a arrepiar, e Deus falou de novo, entra no seu quarto e ora, filha, ora. Cris, saí dali, comecei a interceder pela minha vida e minha casa, comecei pelo Salmo 91, fui até Éfeso, pedindo para Deus me guardar.
guardar a mim e aos meus filhos. Cris, já passava de meia-noite e ele não havia chegado e eu fui pro bar. Cheguei lá e ele estava conversando com uma mulher que vivia no bar. Quando cheguei, ela pulou na outra mesa e disse pro rapaz, me socorre. E o rapaz ficou na frente dela e ele me olhou com os olhos malignos e disse, vai embora, é melhor. Senti algo estranho e ao mesmo tempo um temor, como se Deus falasse, não envergonha meu nome, minha filha. Engoli tudo e fui para casa, tomei meu remédio e dormi. Eram umas 4 da madrugada, eu acordei e fui no bar e estava tudo fechado. E quando virei a esquina, Cris, não sei de onde ele saiu. Aí perguntei, vai onde? E eu disse, ia ver onde você estava. E ele respondeu, passa para casa. E eu fui e perguntei, poxa, Robson, você tá cada dia pior. Cris, ele jogou aquele copo de vidro no chão e entramos. Dentro de casa falei para ele, você não me respeita, por que você quis casar? Cris, fiz uma besteira, comecei a rasgar as fotos, estava tão magoada com tudo aquilo. Ele pulou em cima de mim, pegou pelo pescoço, começou a esbofetear meu rosto. Era cada tapa que meu ouvido dava um zumbido, como se eu fosse ficar surda. Dias antes havia me dado uma crise de pânico com enxaqueca e a minha boca entortou. Mas fui ao médico e ele passou a mato para crise de enxaqueca. E quando eu gritava, Robson, por favor, me perdoa, eu errei com você, por favor, não vou fazer mais. Quanto mais eu gritava, mais eu era espancada. Cris pegou o celular, ligou a câmera e deu na mão do meu filho e disse, grava que eu quero mostrar para todos como se ensina uma mulher a tratar um homem. Me pegou pelos cabelos, me arrastando pela casa. Nosso filho com 3 aninhos gritava, papai, larga a mamãe. E ele dizia, a minha vontade é de te pegar uma faca e matar vocês todos. Meu Deus, isso é demônio. Cris, eu em pensamento pedi a Deus, Senhor, não deixa ele ir na cozinha. E meu filho gravando e ele me dava porrada de mão fechada. E eu gritava, desculpas, por favor, eu errei, me perdoe. Você tá batendo onde o meu nervo deu problemas. Cris, ele dizia, ah é? Vou sarar pra você. E ela colocar em parênteses, desculpas, chorando aqui. E meu filho chorava alto e ele gritava, quanto mais você chorar, mais eu bato nela. Pegou meu bebê pela camisa, colocou de canto e gritava que gostaria de matar todos. Me jogou na geladeira, depois me arrastou pelos cabelos, me jogou em cima do sofá, subiu em cima de mim e o meu filho gravando tudo aos prantos. Meu pai. E começou a me bater mais. E minha única oração era, Deus, que ele perca a fúria em cima de mim, mas não permita ele passar para a cozinha, me ajuda. E depois de uns 30 minutos que pareceu anos, ele disse, você vai deitar no canto da minha cama e não vai sair. E o meu filho disse, não, Robson, deixa a mamãe dormir no meu quarto. E ele disse, não, essa vagabunda vai dormir na cama dela. E ele por último chamou a vizinha de cima para mostrar que estava me batendo. E eu toda machucada, ninguém acordou. Ele voou e disse, você deixou as fotos dos padrinhos, vai rasgar também. Ali eu já sabia que ia apanhar mais. E eu disse, não, por favor, eu errei, fui malvada com você fazendo isso. E ele disse, liga a câmera, meu filho. E meu filho ligou. E cada rasgo era uma porrada no rosto. Cris, apanhei tanto que estou viva pela misericórdia de Deus. Meu Pai do céu. Quando ele começou a esfregar a minha cara no chão da sala, em cima das fotos, ele me jogou em cima da cama e pulou por cima. Colocou meus braços para cima e continuou. E o meu filho soltou o celular e foi pro quarto dele. Dobrou os joelhos no chão. E ela põe entre parênteses, continuo chorando, é muito triste lembrar disso. Gente, você tá vivo pela misericórdia de Deus mesmo, porque assim, um caso desse aqui, a pessoa não tá mais aí pra contar a história. E eu até fiquei preocupada, sabia, dela não ter mandado mais o restante do relato. Gente, que ela ainda tava na mesma casa que ele, e eu mandei, ela não respondeu, e ela até hoje não mandou mais, vocês vão entender. Aí vocês me falam aí se vocês acham que foi um final, ou se tá faltando ainda alguma parte. Tô quase terminando. E ela disse, Senhor, por favor, não permita que o Robson faça nada e nem bata mais na minha mãe. O menino pedindo, né, o filho dela. E o meu filho continuou orando e disse, Senhor, por favor, não permita que Robson faça nada e nem bata mais na minha mãe, Senhor. Cris, ele foi arrancado de cima de mim porque ele saiu com tanta rapidez, foi para a porta do quarto e gritava, cala a boca, menino, para com essa falação aí e vai dormir. E meu filho queria me ver e ele não deixava. Eu peguei meu bebê, coloquei no meu canto e ele deitou e apagou e eu não dormi. Saí dali da cama, falei com meu filho, dorme amor, mamãe tá bem. E pôs entre aspas, bem,
Bem nada, né, Cris? Não tinha uma parte do meu corpo que não estava doendo, parecia que eu nem tinha couro cabeludo porque estava tudo dormente. Fiquei por meses sem poder fazer nada nos meus cabelos porque até hoje o meu lado direito da cabeça e o rosto são sensíveis. Meu Deus do céu. Então, peguei o celular dele e comecei a enviar os vídeos para amigos, parentes dele, para os padrinhos de casamento, enviei para a esposa do meu pastor e enviei para minha filha. Cris, ela estava na roça, na casa da sogra, e acordou agoniada porque o Espírito Santo mostrou tudo para ela em sonho. Você acredita que ela sonhou que o Robson chegava bêbado e mandava ela gravar enquanto acontecia comigo? Deus mostrava para ela, então ela disse que levantou cedo e falou com o namorado: vamos mais cedo, pois Deus mostrou algo e eu tenho que prevenir a mamãe. Pessoal, vocês não sabem o que foi gravar esse vídeo. Eu ainda estou aqui gravando e eu preciso falar algo para vocês. Eu já parei e voltei 300 mil vezes, é um dos relatos maiores aqui do canal e eu creio que o mais impactante de todos. E no final vocês me digam aí o que vocês acham que aconteceu com ela, porque ela sumiu. Ela não mandou o final, na verdade parece que finalizou, mas ao mesmo tempo não. E eu fiquei um pouco preocupada, mandei mensagem para ela pedindo para ela, né, para ela concluir, se ela já tinha concluído, e ela nunca mais apareceu. Então, vamos lá. Quando eles vieram, chegou na parte da estrada que fazia divisa da Colatina com Pancas e o sinal do celular apareceu. Começou a chegar vídeos e mais vídeos de espancamento e ela dizia com o namorado: pisa fundo, João, pois já aconteceu, mamãe deve estar no hospital. Cris, eu enviei os vídeos 5 da manhã e ela veio depois do almoço, umas 15 da tarde. Quando ela cruzou a divisa, os vídeos chegaram no celular e ela me ligou desesperada, se culpava por não estar comigo e eu estava indo para a igreja e ela chegou, me ligou e eu disse: nega, estou no culto. Eu achei que meu pastor ia lá em casa, mas ele nem apareceu e a esposa dele me disse: não fica mostrando isso para ninguém não. E eu, antes de ir para a igreja, falei com ele, porque ele me olhava tipo: gente, o que eu fiz? Porque eu sei que não foi só inimigo, ele também quis. E ele me disse: fiz porque você mereceu, para te ensinar a virar gente, você foi culpada, você me desafiou. Engoli o choro, sentei no último banco, minha filha chegou, jogou as mochilas no chão e me abraçava, beijava meu rosto e dizia: vou matar ele, mãe. Pode ter certeza, eu vou matá-lo. Uma peste dessa nem falta pro filho vai fazer. E eu vou pra cadeia e você vai ser feliz e livre para cuidar dos meus irmãos. Cris, a minha filha chorava tanto, se culpava tanto. E ela põe entre parênteses: mas a culpa maior foi e tá sendo minha. Ela guardou aqueles vídeos e eu não fui na delegacia porque ele dizia: se a polícia me prender, uma hora vai soltar. E você, eu te busco embaixo da saia do capeta se for preciso. E eu não dei queixa. Ele andava com um satanás que matava por aluguel e também tinha o primo que fazia o mesmo e me ameaçava com os dois, dizia: eu mando ir atrás de você. Então fiquei na minha. Minha filha, um dia dentro do trabalho, disse para uma irmã da igreja: irmã, me ajuda em oração porque eu vou matar alguém e sei que a minha mãe vai sofrer. E essa irmã começou a orar e aquela terça eu não iria no círculo de oração, mas a minha filha me parou e disse: mãe, a senhora vai hoje na oração? E eu disse não. E ela disse: mãe, a senhora tem que ir comigo, por favor. E eu disse: tá bom, filha, eu vou. A noite foi, o culto todo, eu com as pernas formigando, tremendo como se estivesse com frio. E a essa altura o bairro todo já sabia. Cris, quando terminou o culto eu ia sair da igreja e quando senti minhas pernas travar e eu já não conseguia nem ir para frente nem para trás. Encostei no muro, agarrei a irmã que morava em cima da minha casa e disse: irmã, parece que tem 2 mãos apertando meus músculos. Na hora ela disse: já sei o que é. E quando ela disse isso, o meu bebê passou correndo por trás, por nós, né? E meu outro filho atrás e o cadarço dos sapatos dele desamarrou e a igreja é em frente à avenida. Carro indo e voltando e começamos a gritar. E a irmã falou: pastor, unja a Fernanda, por favor, porque ela precisa. Cris, me arrastaram para dentro da igreja e a outra irmã achou que eu estava passando mal porque eu vi meu bebê correndo em frente à igreja, mas não era por causa disso que eu estava passando mal. A irmã Edna disse: não, ela não precisa se sentar. Cris, quando o pastor colocou o dedo na minha testa, eu senti uma chama como se meu corpo todo pegasse fogo e o Espírito Santo desceu sobre minha cabeça como brasa. Gente, que poderoso é isso!
Cris, eu via caindo faíscas na minha cabeça, a igreja ficou pequena e com toda aquela autoridade chamou o nome da minha filha 2 vezes. E na terceira foi mais ríspido, chamou com autoridade. Quando ela veio, através de mim, o Espírito Santo passou as mãos nos braços dela e pegou na mão dela e disse: filha, libera o perdão em nome de Jesus. Não é assim que ensino. Cris, ela conta que sentiu um calor e ela queria pular também, mas caiu chorando com as pernas travadas e as mãos. Enquanto os irmãos oravam, eu via fogo caindo do teto da igreja em cima da minha cabeça. Parecia que alguém rodava bombril. Lembra quando as crianças antigamente brincavam assim? Então, Cris, que maravilha do Senhor. Enfim, tudo terminou. Eu e a minha filha e a irmã fomos para casa. Você não vai acreditar. A minha filha disse: ainda bem que Deus teve piedade, porque ela não ia passar dessa noite. Já estava tudo planejado. Eu ia cortar a garganta dele. E essa noite falei: misericórdia, minha filha. Aí fomos embora, e ela põe entre parênteses, ele veio saber disso pouco tempo atrás. Naquela noite dormi, tive um sonho estranho e partes do corpo dele caindo e o meu. Acordei assustada e clamei o sangue de Jesus e uma voz disse: durma de novo. Eu deitei e em seguida peguei no sono. Aí vi cair as partes do corpo dos meus 2 filhos e depois as partes do corpo dela, da minha filha. Acordei e clamei novamente. Onde eu ficava era no mocotó. Os desossadores, vai tirando patas dianteira, traseira, línguas e vai caindo dentro de uma mesa enorme. E essa mesa tem 5 quadrados e em cada quadrado ia caindo um membro da minha família. E foi aí que, através do Espírito Santo, consegui discernir o sonho. O inimigo que habitava no narcisista chorão iria usar a minha filha para matar toda a família, inclusive se matar. Lembra que ele gritava a vontade de pegar uma faca e matar todo mundo? Misericórdia. É, porque olha só. Gente, que revelador isso, forte, né? Muito forte esse relato na parte espiritual, principalmente. Olha isso. Porque ela estava cheia de ódio, né, no coração e ela queria vingança. E o inimigo, ele viu essa brecha. Uau! E ela fala: a paz do Senhor, Cris. Esse é o terceiro relato, tá? É a terceira parte e acaba aqui. E ela continua: depois de dias estou aqui novamente. Então, depois daquele ocorrido, eu ia e voltava para o trabalho e não conversava com ele, até que aquela peste pegou Covid. E ela põe entre parênteses: podia ter morrido, não ia fazer falta mesmo para ninguém. Aí tive que cuidar dele, fomos todos pro meu quarto e ele ficou no quarto da minha filha. E eu tive que fazer tudo, porque o traste não podia sair de casa. Dava tanta febre que gemia. A Covid foi devido às andanças nos bares do bairro. Depois que sarou, decidi me separar porque melhorou, voltou a fazer tudo de novo. Íamos mudar para uma casa menor, pois eu e minha filha não estávamos dando conta de pagar tantas coisas. Ele não gostou da casa, arrumou briga comigo e minha filha, porque a casa não era grande nem do gosto dele. Um dia antes da mudança, ele tratou de chegar cedo do serviço para ajudar a encaixotar as coisas, mas já era quase 11 horas e ele não tinha voltado. Então liguei, ele com um tom autoritário me disse: eu estaria indo, mas você ligou, quer me afrontar? Agora só chego amanhã. E olhe lá. E eu respondi: pode ficar, mas não vai me... encontrar aqui. Dito e feito. Ele chegou e eu já estava em outra casa. E deixei avisado para a dona da casa: não tem um talão de água nem nada, só a luz que você resolve com ele. A sonsa aqui foi e alugou por mais 9 dias para ele. E ele saiu, foi morar com esse colega pistoleiro dele. E por um tempo eu me senti ótima. A mulher começou a me ligar: Cris, R$627 de energia, a única coisa que deixamos para ele pagar. E pedimos isso para ele uns 4 meses antes de sair de casa. A mulher começou a me cobrar, peguei meu PIS, entreguei na mão dela para quitar a dívida. Ele havia sumido, foi trabalhar fora, passei o Natal e Ano Novo, uma nova mulher. Voltou a me ligar dizendo que eu teria que pagar os 9 dias que ele saiu e não pagou e que a tábua de carne personalizada dele estava com ela. E só entregaria a tábua se eu quitasse a dívida no valor de R$125. Cris, eu não sou assim, mas fui rude com ela e perguntei: por um acaso deixei alguma dívida minha para trás com você? E ela disse não. Então disse: mandei você alugar para ele? E ela disse não. Perguntei de novo: o talão de luz que ele deixou, quem pagou? E ela disse: você.
E eu tô te cobrando porque a tábua do churrasco está comigo. Talvez você queira. E eu disse não. E eu disse, não tem meu nome. E foi um presente que dei para ele. Se ele não quis pegar, eu também não vou. E se fosse meu, eu pegaria. E não mandei a senhora alugar a casa para ele. Pois é, um encostado. Desculpa falar assim, mas se quer cobrar aluguel, cobre dele, porque a minha dívida com a senhora morreu. Quando entreguei o meu PIS nas mãos da senhora, desliguei. E ela põe entre parênteses, a tábua deve estar com ela, pois ele nunca foi resgatar a tábua. KKKKK. Cris, os dias foram passando, a tia do chorão adoeceu, aquele cão dos infernos não perdeu tempo, foi bater na minha porta. Chegou abraçando nosso filho, cheio de remorso, porque a tia dele pediu, insistiu que levasse nosso filho para ela vê-lo. Ela dizia, Fernanda, quem diria, minha irmã ia ficar tão feliz de ver o seu filho, mas ela partiu. Tadinha, e por conta do safado, a tia também partiu sem rever o nosso filho. Ela foi parar na UTI, ficou uns dias e ele chorava e dizia, filho, assim que sua tia-avó sair de lá, vamos visitá-la. Mas, infelizmente, ela saiu no caixão. Eu já sabia que ela não sairia viva, pois eu era uma mulher de oração e jejum. Cris, e orando em prol da vida dela, numa madrugada, senti uns arrepios de morte e ali já sabia, ela não vai voltar. E ele, esperto como sempre, começou antes dela morrer, ficar lá em casa, pois era perto do hospital e quando ela partiu, lá estava aquela peste de novo enfiado na minha casa e não saiu mais. Eu deixei voltar. Gente do céu. E ela põe entre parênteses que ódio, todo esse sentimento que você fica colocando aqui, ódio, raiva, você tem que tratar isso, a imersão, feridas emocionais, né? Curando feridas emocionais, nós vamos ter de novo ano que vem, porque, gente, isso é muito importante. Foi bênção. E ela diz, acabou o luto, começou tudo de novo, o angu de caroço do cão começou a nos maltratar. Minha filha não suporta ele até hoje, mas na época ela não era casada. Ele começou a beber e sair de novo e um dia eu estava fazendo umas toalhinhas, ela fala aquelas de franja, para a festa do círculo de oração da igreja. E ela diz 51 no total. E ele recebeu na sexta-feira, foi para uma choperia, mas alguns colegas de lá, para outro lugar. E eu não dormi, passei a noite com uma sensação ruim. E na manhã de sábado eu comecei a fazer as toalhinhas, pois era só o nome das irmãs. E ela coloca entre parênteses, faço na caneta de pintar pano. Então comecei a errar e fui errando e comecei a chorar. Então o meu filho do meio, aquele que gravou, ele me batendo, me viu chorando e pegou a Bíblia dele e foi ler. Meu filho foi batizado com os dons de língua desde os 9 aninhos, hoje tem 12, e ele começou a orar e recebeu o Espírito Santo e veio até mim e disse, filha minha, não dependa de homem nem de ninguém. E ele disse, eu sou quem contemplei as tuas lágrimas e vou dar um basta nisso tudo. E meu filho foi até a cozinha e disse para minha filha, volte para minha casa, estou com saudade de você. E ela respondeu, eu não consigo. O Espírito Santo respondeu, esforça-te, que eu te ajudarei. Cris, ele caiu, pois sempre que recebia o Espírito Santo, ele era muito pequeno e as perninhas bambeavam e ele tipo dormia. Um dia perguntei para ele, filho, por que quando você entrega uma profecia ou recebe o Espírito Santo, você cai no chão? Você lembra de tudo? E ele disse, lembro sim, mamãe, mas depois escuto uma voz mansa, suave, que diz, descansa, meu servo. Aí eu só me lembro de levantar como se tivesse dormido umas horas de sono. Cris, fiquei maravilhada, o zelo do nosso Deus, do zelo que Deus tem por nós. Me lembro que ele se levantava se espreguiçando, se esticando, mesmo como fazemos de manhã, e hoje ele já não é assim, mas por muito tempo foi. Então, assim que meu filho levantou da cama, porque ele quando ia dormir, eu já sabia e segurava ele e deitava na cama, o Robson chegou, entrou casa dentro, e meu bebê disse, papai, eles estão chorando. E ele respondeu, é emoção por me ver, com um ar de deboche. E começou a tomar banho, se arrumou e colocou a mochila nas costas. E quando ia saindo de novo, eu perguntei, vai pra onde? Ele disse, vou no meu tio, tem uns uniformes ali. E quando eu chegar, se não tiverem limpos, você e sua filha vão se ver comigo. E eu respondi, não tenho um pingo de sabão de pó. E o que você fez com o seu salário que você recebeu ontem? Cris, ele me agarrou pela garganta, minha filha foi para sentar a garrafa de café nele e deu uma
deu um tapa nela e eu entrei na frente. A vizinha chamou a polícia e ele dizia: eu entro e saio a hora que eu quiser e você não tem nada a ver com isso, o dinheiro é meu. Ficamos na vizinha e a outra chamou a polícia, mas meu pastor dizia que se eu brigasse e desse polícia ia me deixar de banco. E também fiquei com muito medo dele e não prestei queixa aos policiais e foram embora. Ele me chamou, eu disse que não ia e ele ameaçou a minha filha e a vizinha. Então eu fui para dentro de casa, ele agarrou meus braços e disse: eu ia embora para Portugal trabalhar com meu primo, mas não deu certo, então agora não vai sair de casa, não vou dar um centavo para nada. E ela põe entre parênteses: como se desse, kkkk. E outra: tô saindo e vai passar essas camisetas aqui. Jogou na minha cara as camisas e disse: você casou comigo, agora só separa se eu quiser ou se eu morrer, porque é até que a morte nos separe. Gente, e ela parou aqui. Olha que forte e que coisa louca isso, né? Olha isso. Que pastor é esse, hein? Minha filha do céu, já te falo. Esse casal de pastores aí não são de Deus. Não são. Porque, ó, não é a primeira vez que eles falam coisa aqui pra você agora, falando pra você que é te pôr no banco? Que pastor é esse, fajuto? Das trevas? É um psicopata também? Deve ser. Eles são uma máfia, eles se protegem entre eles, tá? Eles torcem pro mesmo time. É pra Satanás que eles estão torcendo. Não é pra nosso Deus Criador e Todo-Poderoso, não. Gente, nem todos são filhos de Deus. Eu pensava que era, né? Mas não é. Todos somos criaturas de Deus, criados por Deus, mas nem todos são filhos. Não. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você vive pra Deus, você vive do Espírito Santo de Deus, você tem temor ao Senhor, você renuncia às coisas que não vêm de Deus, você é obediente a Deus e à palavra dele, você está buscando santidade no Senhor, você se arrepende dos seus pecados e você muda os seus caminhos, você confessa esses pecados e você entende que aquilo está errado e você teme ao Senhor e você faz algo para melhorar, você busca isso, você se alegra nisso. Você tem valores e princípios bíblicos na sua vida, você se alegra com as coisas de Deus, você quer alegrar o coração de Deus e tem prazer nisso, ok? Olha, e aí ela parou, gente. Não me parece que esse era o final do relato, porque olha só, o que aconteceu aqui? Toda essa violência, ele finaliza dizendo: vai limpar minhas camisas, deixa eu ver aqui o finalzinho, ele dizendo: ele ia para Portugal trabalhar com o primo dele, mas não deu certo. Então agora não vou sair de casa e não vou dar um centavo para nada. E outra: tô saindo e vai passar essas camisas aqui. E jogou na cara dela as camisas e disse: você casou comigo, agora só separa se eu quiser ou se eu morrer, porque é até que a morte nos separe. E ela parou aqui. Me deu a entender que ela nem deu um tchau, que ela não encerrou. E eu não sei, gente. Vamos orar por ela, tá? Eu não sei o que aconteceu, não sei se isso aqui foi há pouco tempo, eu creio que sim, porque ela estava contando aqui o relato e ele chegou bêbado, ela teve que parar. Eu não sei quanto tempo atrás que passou isso daqui, porque ela disse que ainda está com ele, mas que está já com o papel todo pronto para o divórcio, mas já deu para ver que é um cara violento, né? Que é um cara que não tem limites, essa é a real. Que Deus te guarde, te proteja, te livre de todo mal, que você esteja bem, é o que desejamos. Obrigada pelo teu relato. Eu creio que deu, de certa forma, um fechamento, mas se tiver algo mais, se você estiver aqui assistindo o teu relato, manda para nós assim que você puder, a conclusão aí, porque me parece que faltou ainda um finalzinho. De todo jeito, você diz que tá aí com o processo e que ainda não divorciou, porque olha, eu vou até ler aqui de novo na primeira página, que ela falou assim, ó, ela pôs entre parênteses até: digo que vivia porque já estou com todos os papéis para me divorciar desse covarde, é um covarde mesmo, e Deus, ele é mais em nossas vidas, então fique em paz, eu creio que você está bem e que você ainda virá dar testemunho de tudo que Deus irá fazer por completo aí, te libertar por completo dessa amarra aí,
dessa pessoa, se é que pode chamar de pessoa, gente. Que ser é esse? Como pode, né? Difícil da gente acreditar que isso existe aqui entre nós, mas existe. E existe muito mais do que a gente possa imaginar. Pois Deus cuida dos seus. E é nisso que a gente tem que se firmar. Firmes e fortes em nosso Deus, porque essa guerra espiritual nós vencemos em jejum e oração. E vamos terminar aqui com esse relato. Muito obrigada mesmo. Eu creio que é um dos mais marcantes aqui do canal, toda essa parte espiritual que você incluiu aí, eu amei, foi longo, mas foi um relato assim que a gente não tem como parar de ouvir, né? Porque são tantas emoções, você conseguiu expressar aqui os detalhes, isso faz toda a diferença. Muito, muito obrigada, viu? Deus te abençoe, Deus abençoe seus filhos e que você possa sair o mais rápido possível disso e venha dar aqui mais um testemunho de tudo que Deus fez. Eu creio que vai ficar tudo bem, para honra e glória do Senhor. Um beijo enorme no coração de todos vocês, Deus abençoe. E se você tem um relato também para compartilhar, manda pro meu e-mail é relato.sobrevivente@hotmail.com. E vem para a imersão que vai acontecer em breve, a gente vai estar falando também da parte espiritual, essas astúcias do inimigo, como lidar com isso, como se blindar e como eles agem para tentar entrar na nossa mente e destruir o nosso psicológico, nosso espiritual e o nosso físico também. Deus é mais. Fiquem com Deus e até o próximo relato. Tchau, tchau.